comecei minha vida, né, vamos dizer, de trabalhador, sendo auxiliar de pacote. Então nem pacoteiro eu era só auxiliar. Então o cara pacotava e eu botava o durex, né? Porque o cara que não pergunta, o mundo, a gente sabe disso hoje com mais teoria ainda, que o mundo é baseado em perguntas e não em respostas. Quanto mais perguntarmos, melhor será o mundo, né? Porque quando você deixa de perguntar, você perdeu a curiosidade, a tua vida vira macaco. Vai que a bola que ficou não se dê bem com aquela postiça que chegou. Melhor evitar brigas que possam me encher o saco. Literalmente. Lucas vai passar mal ali, ó. Muito bem, e aí, gente, como é que é? Tudo bem? Tudo certinho? Chegamos para mais uma quinta-feira. Nós hoje estamos, né, numa alegria danada por receber mais um grande amigo aqui. Nós vamos bater um papo bacana. Hoje nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar de jornalismo, nós vamos falar de sala de aula, nós vamos falar de um monte de coisa, de futebol, vamos falar de um monte de coisa aqui hoje, porque hoje eu estou recebendo aqui ninguém menos que o meu amigo William Lázaro de Oliveira, mais conhecido como William de Oliveira. É o William de Oliveira ou William Oliveira? Não, é o William de Oliveira. De Oliveira. Embora eu não tenha nascido em Oliveira, né? Que é aquela cidade minha. É o William de Poços de Caldas. Mas você não é de Oliveira, não? Não sou de Oliveira. Não é pra mim, é William Lázaro e você nasceu em Oliveira, então ficou William de Oliveira. Você está confundindo o seu público. Porque agora você está confundindo até a mim. É que no meu caso é assim, é Vitor Marcos de Azevedo Manteiga de Machado. Porque eu sou de Machado. Ah, não, eu não sou de Oliveira, embora seja de Oliveira. Tá bom, gente. Olha, o William, jornalista, professor universitário, escritor de 5 livros publicados, que mais consultor de comunicação na área empresarial, assessor de comunicação. Ele está assessor de comunicação do DEMAI, o Departamento de Água e Esgoto, e é o apresentador do programa Hora da Verdade da TV Poços, tá? Então ele veio aqui pra gente bater um papo. Hoje foi um rolo danado, né, William? Porque marcou para amanhã, não, volta para quinta, aí vai para o William falou, Marquinhos, eu não tô sabendo, eu me perdi, eu não consigo te acompanhar. Inclusive eu quero falar assim, eu não consegui acompanhar seu raciocínio, eu quero dizer que amanhã eu volto. Aí como você marcou quinta, agora e depois marcou falar, sexta, depois marcou quinta. Eu também não sabia, falei, meu Deus, afinal de contas, ficou para que dia? Pois é. Eu não sabia se era quinta ou sexta, eu falei, William, então faz o seguinte, amanhã às 7h30. Não, William, faz assim, ó. Hoje às 7h30, no final. Manteiga, eu não consigo te acompanhar, filho. Então, o teu raciocínio está muito rápido. É hoje ou amanhã? Aí depois o Lucas falou para mim, falou, pai, faz o seguinte, deixa para amanhã. Eu falei, não, pelo amor de Deus, é hoje. Não, e quando você falou, deixa para amanhã, eu já não sabia se o amanhã era hoje, ou se hoje já era amanhã, entendeu? Se perdeu. William, mas que bom te receber aqui, viu, obrigado, compadre? É um de prazer, verdade mesmo. É um prazer. De verdade mesmo. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, William, é por que quando a gente jogava futebol, por que você não passava a bola? Tega, eu vou ter que entrar nessas paradas futebolísticas, você sabe, né? Eu sempre pensei... Se você não quer responder, não tem problema. Não, vou responder porque você me perguntou. Porque eu posso responder futebol, ou não? Ele não passava a bola para ninguém. Posso responder então? Pode. Ah, muito obrigado, porque senão você não passa a bola para mim, né? É verdade. Falando, não passa a bola, a bola é sua. Obrigado, Tega. Eu sempre achei, acreditei, tenho certeza disso, que a bola procura o craque. Entendeu? Então, não é que eu prendi a bola. Você não entende. Vocês não entendiam que a bola é que se prendia. É a bola que é. Isso, a bola, ela olhava para mim e falava assim, é com ele que eu vou. Entendeu? É Entendi. Isso que aconteceu. Então, pregava no meu pé, Tega, e ela não, eu tirava, queria que ela saísse, ela não saía. É que no meu caso, agora que eu entendi, é uma grande verdade. Isso. Porque quanto mais eu corria atrás da bola, mais longe ela ficava de mim. Então, a bola procura o craque. Logo, o cara que não é craque, não é o seu caso, entendeu? Não, era o meu caso. Não precisa amenizar, não, que era o meu caso. Não. Você era, agora, já que você falou isso, eu queria abrir a discussão, inclusive, futebolista, dizendo que você era o cara do Dibrim. Aliás, era o Tega de Brim. Ninguém entendia meu drible. Não, ninguém. Nem eu sei, inclusive. Era meu. Não, inclusive, você tinha capacidade de driblar a si mesmo, né? Que era uma coisa muito incrível. Você rodava, você depois falava, cadê a bola? Exatamente. Interessante. Eu olhava, dava meu drible e de repente, cadê a bola? Mas cadê o cara? Já tava com o cara. Sumiu tudo, e a moçada com a mão na cabeça. Olha o que esse cara fez. Bom, né? Bons tempos do Pantera, né? Meu Deus. Pantera, mas o William foi um amigo, é um amigo que eu conheci na década de... Tem que falar, né? Não tem outro jeito. Fala. Na década de 70, né? Quando ele mudou para a Rua Paraná. E eu já morava ali.
não é? E a gente jogava, por incrível que pareça, a gente jogava futebol na rua, não é? Ali para baixo do Sesc. Onde é o Sesc hoje, ali tinha um clube de judô. Então a gente jogava a bola na esquina de baixo, né? Você morava ali quase no finalzinho da Paraná. Sim, né? E você ali no Hotel Flora. No Hotel Flora, em frente ao edifício IP, bem no entroncamento de Paraná com a Padre Feijó, né? Padre Isso, Feijó. à esquerda ali é Padre Feijó. Então, morava ali. Onde não tem mais nada, ali é um barrancão só, né? E a gente jogava a bola naquele pedaço. De vez em quando eu passo de carro por ali, acreditando que eu vou chegar mais cedo no centro, né? Até porque eu moro no Rio Grande do Sul, e acabo demorando, às vezes, até mais tempo para chegar no centro, do movimento que é. Então eu conheci o Willian naquela época ali, onde ele jogava futebol. Aí depois nós fomos conhecendo o pessoal ali na Rua Paraná. Montou-se então um time de futebol que é o Pantera Futebol Clube, que o Marcos montou, e o tempo foi passando, o Willian foi jogar com a gente, e aí a gente é amigo já tem bem graças a Deus, um bom tempo, né? E eu fico contente de ter amigos como você e os outros que passaram por aqui, que jogou futebol com a gente lá também, né? Eu acho que é interessante essa questão da vida, dos encontros, né? Porque a gente acaba se encontrando no futebol, né? Que a gente jogava e tal, e depois a gente acaba se encontrando no meio de comunicação, né? No rádio. Quantas pessoas que a gente depois se tromba novamente em outros locais. E eu fico muito feliz, eu já falei isso para você, mas vou reforçar isso, de você estar fazendo esse programa Café com Manteiga, que é fantástico, né? Maravilhoso. Embora já seja uma manteiga rançosa, né? Eu tenho que dizer. Não. Dá para fazer um bolo, dá para. Bom. Dá uma meia sola. Aliás, Willian, eu quero fazer um agradecimento aqui para todo mundo ouvir em público. Porque eu só fui para a área de comunicação, só consegui entrar no rádio por causa do Willian. Você sabe disso, vou te lembrar. Não. Eu era o urubu de rádio, na verdade, como todos que começam, era o urubu de rádio na Rádio Cultura. A Rádio Cidade estava no auge, a Rádio Cidade arrebentando. O Willian, Pedro Bertozzi, Heitor e me lembra mais. Era um Madruga, Roberto Teresiano, tinha um baixinho também. Wilson Prato? Não, é Wilson Prato, Wilson não estava ainda. Depois. Era um baixinho que era um puta do comunicador. Sumiu aquele cara. Não me lembro. O Tintim, né? O Tintim. Tá. Era mais ou menos, o Heitor eu falei, né? É mais ou menos esse time. Então eu olhava para aquele e falei, meu Deus, olha o time dessa rádio. Mas como que eu ia entrar numa rádio dessa com um monte de cobra que tinha lá? Cobra em todo sentido, né? Sim, aqueles caras que cobravam muita gente, né? Daí, chegou um carnaval e eu estava pronto para transmitir o carnaval na Rádio Cultura. Só que eu ia fazer só o carnaval e não ia mais voltar para o ar. Me ligaram dizendo o seguinte: Manteiga, o Willian caiu dentro do rio com o carro. Não é por nada, eu fiquei numa alegria. O Willian caiu dentro do rio com o carro, não vai poder transmitir o carnaval, vamos para lá. Falei, como é que acidente, vida, acidente, né? Você me perdoa, viu, Willian? Mas foi o que eu pensei, que acidente abençoado. Daí eu fui transmitir o carnaval na Rádio Cidade naquela época com o Pedro Bertozzi, e dali eu fui para um programa sertanejo que era o melhor da música sertaneja. E dali não parei mais com rádio, né? O Willian ficou bom, graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, não muito, né? De cabeça a cabeça eu acho que ainda atrapalha um pouquinho. Mas de tá bom, né? Dá para entender o que você fala. Não, eu, por exemplo, às vezes eu troco. Às vezes eu acho que o programa é na quinta, eu vou na sexta, aí o cara fala que é na quinta, eu apareço na sexta. Às vezes o cara fala que é 7h30, você vê 7h30 da manhã. Não, nego, é 7h30 da noite. Isso, tem essas coisas que acontecem. Mas isso aí é erro de comunicação, né? Porque você não entende nada de comunicação, vai ver que é por aí. Bom, Willian. De faturar? Vamos esqueci de faturar. Você falou das minhas fraturas no acidente que eu tive, mas esqueceu de faturar o que mantém esse programa aqui. Tá bom. Então, quem mantém o café com manteiga é Evolivre Kombucha, o chá fermentado, probiótico, né, que não tem sal, não tem açúcar e ele protege o nosso intestino. Por tudo isso, ele é a opção ao refrigerante, né? Ele nos dá diariamente uma sensação maravilhosa de bem-estar, por isso ele é chamado de chá da vez, tá? Evolivre Kombucha. O café caldense, que o Willian já está saboreando, tá bom o café? Não sei porquê, mas eu não ganhei sem açúcar, né? Hein? Eu gosto de café puro mesmo, para sentir o sabor. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Eu também sem gosto. Sem açúcar, mas com afeto, como diz a música. Com açúcar. Sem açúcar, mas com afeto. Com afeto. Como se
Você sentiu o outro doce, né? E o café caldeiro te dá isso aí, você tem certeza. Pãozinho de queijo xodó de Minas, que eu não sei se nós vamos ter pão de queijo, mas vou ficar te devendo, mando levar na sua casa. Por favor. Tá certo? E a Marezine Financeira, o nosso socorro financeiro, porque uma hora a gente aperta, né? Aí você tem a Marezine do jeito que você precisa, com várias modalidades. O financiamento, o refinanciamento do seu veículo, né? Tem lá o saque do saldo do fundo de garantia, o consignado, empréstimo pessoal, quer dizer, é o dinheiro na sua conta no mais curto espaço de tempo. Marezine Financeiro, guarde bem aí, tá? Podemos voltar aqui então? Nossos patrocinadores já estão por aqui com a gente. Vamos começar do seu trabalho. Aliás, o que você fazia antes de tudo isso aí? Do jornalismo, da comunicação, da assessoria? O que você fazia antes, William? Porque eu não me lembro de você estar trabalhando. Trabalhando, né? Eu falo assim, eu acho muito legal assim, a minha trajetória profissional, porque eu verdadeiramente comecei minha vida, vamos dizer, de trabalhador, sendo auxiliar de pacote. Então, nem pacoteiro eu era só auxiliar. Então, o cara pacotava e eu botava o durex, né? Não. E fazia mal feito. Você ganhava pra isso? Eu sempre entrei na moleza. O que é a mais difícil? Entendeu? Aí eu colocava o durex. Mas ó, não teve cara na vida colocador de durex. De durex, você. Foi fantástico. Mas eu comecei como nessa área e passei por várias coisas logo na minha vida, mas depois que eu fiz jornalismo em São Paulo, eu estava caminhando para uma área de informática, né? É engraçado isso, porque eu estava mexendo já com computação COBOL, que na época era a computação estava começando no Brasil, a informática. E aí eu falei, é por aqui que eu vou ganhar dinheiro. E eu realmente comecei a ganhar dinheiro, mas só que aquela história do dinheiro versus missão, né? Eu falo sempre que, graças a Deus, eu acho que hoje a gente discute isso, sabe, Tega? Antigamente a gente falava de profissão, hoje eu acho que a gente tem que falar de missão, né? Com as pessoas, com a gente mesmo, né? Qual a nossa missão na vida? Não é profissão. É o que você tem dentro do seu coração e que você pode compartilhar com as pessoas. Passar para as pessoas. Passar para as pessoas de uma forma interessante. E aí eu voltei para Poços de Caldas para trabalhar na Rádio Cidade. Logo quando eu terminei o jornalismo. Porque aí assim, ganhando muito menos do que eu ganhava em São Paulo. Sem dúvida. Mas assim, com uma alegria de viver, que aí eu falei, isso que eu nasci para fazer. A minha missão é o jornalismo. Então, entendeu? Cara. Aí que eu passei a trabalhar na área. Né? Mas eu não sei se você lembra quando você se formou em jornalismo? Em jornalismo, quando teve a festa foi no shopping. Tem um cara ali fazendo alguns. Ele acha, não sei qual que é a linguagem. Você pode dizer o que ele está fazendo? Para você chegar um pouquinho para cá. Tá bom agora? O que ele estava fazendo? Não, ele estava fazendo algumas mímicas que eu não estava entendendo nada. Aí ele faz para mim. Você não entende também nada. Pai, eu estava falando, não entendi o que você falou. Eu também não entendi nada, mas eu estava tentando tudo bem. entender. Tá bom. Agora acho que tá bom. Acertou? Tá bom, muito bom. Tô vendo que esse episódio aqui. Pra cá. Esse episódio aqui vai estar uma baderna, hein? Eu acho que bagunçar o episódio. Acho melhor a gente começar de novo. Acho que o que a gente mais sabe fazer. Pois é. Ô, William, mas a festa, teve uma festa no shopping em São Paulo da tua formatura. Foi no shopping no Anhembi? Deixa eu lembrar aqui, Tega. Eu fui. O shopping Ibirapuera. Não era Ibirapuera, eu vou lembrar. Eu me lembro. Era na. Ai, nossa, agora tudo bem, mas foi no shopping, não me lembro qual shopping era. Era um shopping. Lembra? Tava aí, Fabinho, foi em 1983, estou certo ou não? Sim, certíssimo. Então, foi um festão, né? Foi. Então, só para você lembrar que eu fui na sua festa. Tá vendo? Você é um cara festeiro, que eu tava em São Paulo. Eu já estava em São Paulo, eu e o Fabinho. A festa de aniversário. Eu lembro assim, era na Avenida Rebouças, do lado esquerdo. Agora eu preciso lembrar o nome do shopping. Mas eu não veio ainda na minha mente. Mas não é Ibirapuera, é um outro nome. Eu não me lembro que shopping. Mas foi bem legal a festa, né? Porque a formatura também foi lá no Parque do Ibirapuera, a minha formatura, que foi bem legal, também bem interessante, a formatura de jornalismo. E a festa mesmo, a onda foi no shopping. Então lá você vão 40 anos de formatura, né? 40 anos de formatura, né? 40 anos? Hoje. 83 para 2023. Sim, pois é. 40 anos. Né? Então, eu estive presenciando lá a sua festa, eu e o Fabinho, né? Fabinho Tony, né? Que gostava de festa também, né? Não, é que a gente estava em São Paulo, né? Sim. E aí tinha, não sei como é que pintou, o Fabinho, vamos na festa do William.
Vamos pra festa do William, então. Mas foi muito legal. Aí você começou o jornalismo, de lá pra cá, veio pra Poços. Aí eu vim pra Poços pra trabalhar na Rádio Cidade mesmo. Você já veio de lá para a Rádio Cidade? Vim para a Rádio Cidade. Eu tinha e tenho amizade com o Pedro Bertozzi, né? E conversando com o Pedro a respeito de você trabalhar em rádio. Tem amizades a gente não escolhe, né, cara? Tem umas amizades que... Eu sei que você faz programa com ele aos sábados. Não faço programa com ele. Eu trabalho numa rádio e ele trabalha comigo no outro microfone. Desculpa, achei que vocês eram não. garotos de programa ali. Não é? Divide estúdio. Aliás, ele fica no estúdio e eu fico no outro. Sim, há uma separação, tem um vidro né? que nos separa ali. Então, mas aí o Pedro falou a respeito de oportunidades e tal que estava pintando na rádio. Eu falei, puta, eu tenho vontade. Ele falou, o Pedro falou assim, William, eu acho que tem uma oportunidade aqui na rádio. Mas não é na área de locução. Eu falei, Pedro, o que vier aí... Você não veio para locução? Não, eu fui locutor depois. Tem uma história até muito engraçada, porque eu achava, tanto quanto você que ficava maravilhado com as pessoas que falavam em rádio, eu achava aquilo maravilhoso, né? As pessoas falando em rádio e tal, eu achava aquilo... Eu acho até hoje, na verdade. Também acho, mas só que naquela época, você sabe disso, nós éramos pessoas que trabalhavam, por exemplo, no caso da Rádio Cidade, era uma mesa escala de 6 canais, onde você ficava pilotando a mesa, mexendo em cartucheira, que era onde colocava os comerciais, gravador de rolo. Bocuda, né? Gravador de rolo, tinha o toca-fita ainda naquela época, então, e você tinha umas 4, 5 meios ali, né? E além do toca-disco, 2 toca-discos. Então você tinha que ter uma concentração muito grande. E a primeira pessoa que eu vi trabalhando, foi interessante isso, foi o Heitor. O Heitor muito alto, magro, e quando eu vi o Heitor trabalhando no rádio, eu olhava aquilo e não acreditava, porque o Heitor parecia, como ele era muito magrinho, parecia um gafanhoto. Ele botava os pés assim em cima da mesa de locução e ficava mexendo, e ele era muito calmo. É que na verdade, gente, eu sou magro. Agora o Heitor bem mais magro que eu. E ele brincava que o nome dele para mim era Heitor Pecente, né? O Heitor Pecente. Aí eu olhei o Heitor e falei, nunca vou conseguir fazer aquilo. Mexer em tudo que ele mexia. Ele lia jornais, porque ele gostava muito de ler jornal. Ficava lendo jornal, os rádios tocando, aqueles negócios tudo, e de repente ele olhava, fechava e maior tranquilidade. Falava, nunca consegui. E foi muito interessante porque também pintou uma vaga de alguém que faltou também, mesma coisa, e eu entrei na locução. Só que o primeiro dia de locução, o Roberto, tremendo, que nem Vara Verde fazendo lá, e o Roberto Tereziano, muito sacana. Roberto Tereziano, muito sacana. Tem isso também, é? O Roberto Tereziano é um gozador, né? Todo mundo sabe esse lado do Roberto, mas ele é um tremendo um sacana. O Roberto Tereziano me mandou entrevistar um cara que era mudo, né? Então, pra você ter uma ideia como é que ele é sacana. E o pessoal acha o Roberto Tereziano é o historiador. Mas tudo bem, ele é também, né? Aí o Roberto olhou eu mexendo lá nas coisas, então o Roberto abriu a porta de repente do estúdio e falou assim, William, o que é que você tá falando aí? Avisa aí que a rádio tá fora do ar. Eu falei, como assim, Roberto? Avisa aí que a rádio tá fora do ar. Eu falei, tá bom, né? Aí eu peguei, bati o coisa assim, fui avisar. Aí ele parou, começou a rir e falou assim, William, se a rádio tivesse fora do ar, adiantaria se avisar que a rádio tá fora do ar? Eu falei, putz, grilo, não adiantaria, mas assim, dá sacanagem. Mas foi muito bom essas provas que a gente tem, porque você aprende a ficar esperto, né? Ficar esperto. E aí eu comecei a fazer rádio. E era muito interessante também, porque naquela época existia um padrão razoável de locução, né? Tinha o Pedro Bertozzi, tinha um vozeirão, o Wilson tinha um vozeirão, né, e tal. O Tintin era mais jocoso, ele era bem assim. O Tintin era muito comunicador, mas tinha voz de fundo de poço igual Madruga, né? Exatamente. Mas assim, tinha um certo padrão. E eu falava, caraca, eu não tenho esse padrão de locução, né? Não tem voz e tal. Mas aí eu falei assim, o negócio meu é falar bobagem. E aí eu comecei a inventar as minhas besteiras no ar, né? Uma determinada época na Rádio Cidade, uma vez na Rádio Cidade eu falava muita bobagem, e tinha um dia lá que eu olhei estava acabando a música e eu não prestei atenção, e aí, cara, ia dar branco no ar. E aí eu não tinha que fazer, porque eu tinha que colocar o rato, aí eu olhei e falei, preciso falar alguma coisa, né? Aí eu bati o pino ali da mesa escala, olhei para fora e falei, vocês sabiam que os mesmos bondinhos que sobem são os mesmos que descem? E aí, cara, fechei a locução e, cara, choveu de telefonema na rádio, falando, cara é um idiota, né?
Mas foi passagens que a gente tem, assim, muito legal, né? Muita coisa que chamou muita atenção. E a gente, fora do ar, aqui a gente falava de padrão de comunicação, padrão Sim. de jornalismo, né? E dessa época para cá, a coisa já veio quebrando esse padrão, né? Cada um tendo seu estilo de comunicação, Sim. assim, já veio acabando um pouco. Acho que o esquema de você trabalhar no sistema DJ, você fala e conduz. E opera, né? E opera, né? Isso trouxe agilidade, trouxe um monte de coisa boa pra gente. Esse foi o sucesso. Começou a quebrar. E esse foi o sucesso da Rádio Cidade na época, porque a gente quebrou o sistema, né? Porque a gente falava muita besteira, muita bobagem, que, né, às vezes até saía um pouco fora, né? O Tintim, por exemplo, era maluco, né? De tudo, né? Então ele saía fortemente fora do padrão. Mas foi legal, porque era isso que dava a característica de. E é isso que dá até hoje, né? Sim, quando você foge de tudo aquilo que está estabelecido, né? Então ali eu comecei a minha área da comunicação. Já até comentei isso aqui um dia, já fiz muita coisa em rádio, né? Transmissão de carnaval que nós fizemos, fiz só transmissão, devo ter feito umas 30. De carnaval? Umas 30, eu acho que fiz, né? Eu acho que de 87 para cá, paramos aí pouco antes da pandemia, né? E eleição, fiz um monte de coisa, né? Mas o que eu gosto de fazer no rádio é entretenimento. Eu gosto de abrir o microfone e ficar assim à vontade. Livre, né? Para falar. Para falar, para fazer o meu estilo de comunicação, poder rir, errar. Inclusive errar a hora, né? Que eu erro bastante, graças a Deus. Errar a hora, errar a data, errar Você não fez... Eu sou conhecido como o locutor que mais erra a hora no Brasil. Você confunde, puxando para o lado do trocadilho, que você sabe que eu não gosto, mas... Você não gosta. Mas você fez rádio, né? Rádio. Você gosta de ser rádio, né? Errar atrás do outro. Lá na rádio, não vou dizer que é do tamanho dessa TV aqui não, mas colocaram um relógio digital que dá metade. Você vai ver dentro do estúdio. Dá metade disso daqui, sabe? O Chico falou para Marquinhos. Quem sabe se agora. Quem sabe que agora você atleta, né? Que eu errei a hora, cara. Você falou o negócio de transmissão de carnaval, né? Uma época estava eu e o Pedro transmitindo o carnaval lá naqueles lances do Palace, né? Que a gente fazia lá em cima e tal. E aí deu. Lá nas galerias. Lá nas galerias. Deu um problema lá e tal, quer dizer, não estava funcionando nada, a gente não tá falando. Mas eu e o Pedro e tal, a gente estava interessado, as menininhas passando lá, falavam, ô Pedro, vamos continuar aqui, cara, fingindo que a rádio tá no ar, né? Aí as meninas passavam, tava até desligado o microfone, se você olhasse debaixo da mesa, você não via plug nenhum, nada, né? Tá tudo solto. Mas aí a menina chegava e falava, por favor, venha falar aqui na Rádio Cidade e tal. E aí, né, a gente falava, não falava nada, porque estava tudo fora do ar. Você sabe onde que eu fiz isso daí? No Rio. No Rio? Porque eu fui transmitir o carnaval lá, o Ricardo Luiz e eu. E o meu padrinho que mora lá. Né? O Mário Robson. O Mário Robson. E daí, eu estava em Santa Teresa, fiquei no apartamento dele, e desceu ali o Céu na Terra. Camelitas e Céu na Terra são os dois blocos lá, que aquilo tem 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Entrei com o carro da rádio para aquele meio lá e para ir pro Terreirão do Samba, descemos de lá às 6 horas da tarde, cheguei no Terreirão do Samba, é mais de 1 hora da manhã. E quando nós entramos naquele meio, e para sair, os caras, aquele carro no meio lá, eu falei, não, trabalhando. Arrancamos o microfone e fomos entrevistando a moçada sem, Poços de Caldas, legal, alô, Poços de Caldas. Poços de Caldas. Muito legal, Marquinhos, tá aqui, bateu uma foto com o Marquinhos. Eu falei, beleza, e fomos para poder sair daquele meio ali, sabe? Então, tu falou, vai ter que ser de microfone fechado, senão a gente ia apanhar lá no meio, cara. Eu falei, não, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, pô. O fake começou aí, de certo? Nosso amigo Carlos que não estava falando para ninguém, mas não tinha outro jeito. O Ricardo, vai ter que ser assim. Aí lá, quando chegou no Terreirão do Samba, chegou lá na Marquesa, aí essa é a grande vantagem do rádio, né, cara? Que sempre teve, que é essa descontração, essa forma eu de gosto você de se preocupar entretenimento. Que é o que dá. Na verdade, o tripé do rádio, né, sempre foi isso, né? Basicamente, informação, esportes, numa época, e entretenimento. Né? Quer dizer, é a base do tripé do rádio. E um outro papel do rádio que é utilidade pública, né? Que não se faz hoje, é muito raro. Muito raro. Entendeu? Que era um papel fantástico que a rádio, as emissoras de rádio faziam, né? Exatamente. Como elas preenchiam esse espaço
de utilidade pública, como hoje... E eu ainda faço, viu, William, no meu horário. Às vezes o cara liga lá, pô, eu perdi minha chave do carro. Você fala, o cara precisa de um sonho, você fala, como é que você não vai falar? Perfeito. Entendeu? Mas tem emissora que não faz. Ou faz... Nota de falecimento, tem emissora que não faz. Exatamente. Aliás, hoje eles nem procuram mais as emissoras de rádio para fazer nota de falecimento. Antigamente tinha muito isso. Sim. Neguinho morria, já tinha nota de falecimento, já estava até o nome do cara lá, o sobrenome, tudo certinho, é só a hora de preencher. Pô, o cara tá ruim. Tá o nome dele aí. Já deixava no jeito ali, depois era rápido. Não, foi às 14 horas, vai ser... Pronto, já estava a ficha dele pronta, entendeu? De tanto que fazia. Mas é isso, a comunicação do rádio, eu gosto de coisa alegre. Sabe? De repente, muitas vezes você está no rádio e você chama um repórter, às vezes o cara entra com uma notícia ruim, uma notícia de morte, aí te dá aquela... cai um pouco, né? Você tem que tocar para frente, né? Sim. Eu acho que aquela história de velho slogan do rádio, o rádio ser companhia das pessoas. E pior que né? E pior que e é melhor que seja assim, porque, por exemplo, quando você fala que o rádio é companhia, principalmente porque o rádio sempre teve essa característica da própria portabilidade do rádio, né? Você tem um aparelhinho que pegava, né? Qualquer coisa põe no bolso, enfim, uma coisa que televisão, já naquela época era difícil, hoje não, claro, é óbvio, né? Mas naquela época não tinha jeito de você levar o aparelho televisor dentro do carro. Então o rádio sempre se transformou muito mais do que a televisão na companhia das pessoas. E aí ela fazia realmente companhia. E fazer companhia para as pessoas é justamente se entrar na sensibilidade, né? É você acompanhar as pessoas nos momentos de tristeza, quando falece alguém, nos momentos de alegria, nos momentos... E aí você faz um rádio, eu sempre acreditei nisso, o rádio ele tem uma contextualização muito, muito dinâmica e muito rápida, porque a versatilidade que o rádio tem não é uma versatilidade igual a televisão, porque para a televisão ir para o ar você tem uma série de coisas que você tem que ter, na iluminação, uma série de trabalhos que sim, tudo vão funcionar aí muito bem. Aí vem o dinamismo do rádio, principalmente no jornalismo, né? Exato. Trazendo agora para o jornalismo no rádio, ele é muito dinâmico, muito rápido. Né? Aconteceu, o cara abre, joga. Você não depende de mar, você não depende de iluminação, não depende de nada. O rádio trabalha bastante a imaginação, né? Exatamente. Exatamente. E o consumo marginal também. Vocês têm que falar isso, vocês têm que falar nós. Tá vendo? Eu queria colocar o microfone para ele. Não, vai colocar o microfone para mim. Aí fica dando pitaco do lado. Você fazer outras atividades ao mesmo tempo que você está escutando rádio, né? Então, e outra coisa, assim, quando você faz rádio, é interessante, porque o vídeo, ele te dá uma característica assim, de alguma maneira você se prepara mais para o vídeo. Então você tem que estar com uma roupinha razoável, você tem que estar, né, limpinho, né? Limpinho, claro. Mas quando você me convidou aqui, gente... dentinho escovado. Eu quero dizer o seguinte, o Manteiga falou assim, William, vai lá para lá, mas você vai limpinho, viu? Toma banho, escova o dente, põe uma roupa razoável. Pentei o cabelo, coisa que você não fez. Não, isso não fica fácil, né? Porque é o mas estilo, tá bonito, tá bom. É uma questão de estilo. O teu cabelo é estilo Fábio Júnior, né? Que ele assim, ele faz assim no cabelo. O meu Cisé cai. Eu já não faço mais, porque eu faço cair os cabelos, então é melhor deixar ele ali. Eu fazia aqui. Não, começou a cair. Não, eu faço assim agora, pra ver se ele prende, entendeu? William, mas aí, nós brincamos aqui, aí nós paramos aonde? Não, a gente estava falando do rádio, né? do dinamismo do jornalismo no rádio. Do rádio, né? E o rádio, eu estava falando que a televisão você tem que se preparar, né? Então te dá uma... às vezes as pessoas perdem um pouco a espontaneidade na televisão. Né? No rádio, a pessoa está muito descontraída, então ela fala, acredito eu, assim, claro que, né? Mas ela fala mais verdadeiramente aquilo que ela pensa. Na televisão existe toda a imagem que prejudica muitas vezes o que a pessoa deseja falar. Depois também tem o seguinte, eu acho que assim, quando você está no microfone de um rádio, você depende de quem? De você só. Né? Quando você está numa televisão, você depende da luz, você depende do... Como nós estamos dependendo aqui. Sim. Né? Você depende no rádio, se você tiver um áudio muito bom, já resolveu. Agora, hoje é interessante, porque você não pode falar isso mais. Né? Antigamente a gente falava, não, pena que o rádio não tem imagem. Hoje o rádio tem imagem. Então o cara está falando lá, você está vendo o cara. O podcast, na verdade, ele é um rádio, né? Sim, podcast é aquilo que a gente sempre falou, né? Que houve uma discussão. Você pode ouvir, você pode uma discussão assistir. Sempre que volta é se um meio substitui o outro, né? Tal. Hoje, é claro, você percebe, aliás, uma informação que eu não sei se você está sabendo, as pessoas que estão assistindo o programa, por exemplo, eu vejo a questão do jornal, por exemplo, né? O jornal impresso.
Já não tem mais. O último jornal, um dos últimos jornais impressos em posse é o Mantiqueira. Acho que agora, dia 17, se não me engano, vai ser só digital. Só digital. Não vai ter... O Jornal de Poços, até outro dia eu liguei pro Demilton, porque eu recebo o Jornal de Poços online. Né? Online, todo mundo. Tudo eu abro, né? E tá muito bacana. Falei com o Demilton outro dia. Sabe? É o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro o caminho. Brand News, né? Brand News. Que virou versão diária e digital. Uhum. O Jornal da Cidade, né? Então, tudo tá digitalizado, né, cara? Então, pois é. A gente que passou por esses processos todos, é claro que nós temos uma memória romântica, né? Eu tenho essa memória romântica de querer ler um jornal, de pegar, né, e tal, mas, enfim, essas pessoas não têm esse tipo de memória romântica, de querer resgatar isso, né? De pegar um livro, por exemplo. Antigamente notícias populares, né? Sim. Você pegava ele assim, né? Saía sangue. De medo, de tanto sangue que tinha no jornal, né? Mas fazia parte da cultura das pessoas, né? A leitura do meio, até essa questão de você segurar, né? De você ter o tato, né? Agora não tem mais isso. É muito pesado. O que dá uma perda. A gente pode falar verdadeiramente, mas eu acho que isso dá uma perda, né? Sim. A digitalização, ela ajuda em muita coisa, é óbvio, né? Ela facilita muita coisa, mas ela dá uma perda. Por quê? Porque cansa, né? Verdadeiramente, você pega um jornal digitalizado, você cansa a sua visão, né? A questão ergonômica e tal. Então, assim, o jornal e você é muito mais cansativo, né? A visão prejudica. E o jornal impresso, não, você tem... Mas isso é para quem tem a memória romântica, né? Aí a gente, de vez em quando, quer falar, não, eu quero um livro, eu quero pegar o livro e tal. Olha, eu não sei, eu devo estar em casa, eu acho que lá no condomínio tem um punhado de jornal muito antigo. Se você quiser, eu te levo, levo para você. Notícias antigas. Não, é porque eu tenho vontade de você folhear, olhar o jornal. Sim, você quer me dar essa oportunidade, essa chance de eu ir lá tocar no jornal. Isso, né? Não é essa, a nostalgia. Se for se for uma carência tua, né? Pode ligar. Deu vontade, nossa, saudade de folhear um jornal e tal. Não, e outra coisa, eu gostaria pegar o jornal debaixo do braço. Se você pudesse fazer essa padaria, gentileza, eu gostaria que você fizesse, mas eu posso pedir mais, já que você vai fazer isso? Pode. Seleciona as boas notícias para mim, porque assim, a gente tem hoje uma carência de boas notícias. Pelo menos lá, se você selecionar, por exemplo, pega um jornal lá da seleção de 70, eu vou gostar de ler para saber. Mas você não vai falar de Copa do Mundo, não, né? Eu já estou numa tristeza danada com essa Copa do Mundo aí. Não, eu também estou. Não, mentira, não estou não. Você tá? Eu também não estou mais. Você vai falar sério? Não, eu também não. Sinceramente, a gente... No último jogo do Brasil, estava na casa do Lucas. Eu nem assisti direito. O que foi? O que aconteceu? O Brasil está eliminado. Catei minha cerveja e falei, Brasil, leva mal não, Brasil. Leva mal não. Deixa eu tomar uma cervejinha, né? Não, eu estou preocupado com esse cara comendo carne de ouro e eu lá. Não? Ô, William, bom, aí vamos lá, o teu lado professor universitário, como é que você acabou indo dar aula? Então, exatamente foi a questão das oportunidades que vão aparecendo, né? Eu tive uma empresa chamada House, né? House Assessoria de Comunicação. Inclusive era aqui na Barão do Campo Místico, mais para frente, teve duas... Casarão que tinha. Casarão lá. Empresa grande, né? De comunicação. A gente teve 17 funcionários, né? Uma empresa que a gente teve o Lamana e grandes amigos. Onde é que anda o Lamana? O Lamana está em São Paulo, na área de marketing e tal. Tá muito bem, muito inteligente, né? A burrice dele foi ter sido meu sócio. Ele é teu parente, não é? Não. Não? Era só sócio? Era só sócio. Tá. Não é meu parente, não, mas ele fez grandes burradas na vida dele. Uma delas foi meu sócio. Mas aí a gente teve a House, e a House foi uma assessoria de comunicação, e a gente fazia uma assessoria para a Unify, lá em São João da Boa Vista, que na época era a FAI. E eu fazendo essa assessoria de propaganda, de publicidade, começou a faltar um professor, aquela velha história, que ele se aproveitou quando eu fiquei no hospital. Aquela velha história, enquanto uns choram, outros vendem de lenço, né? Que o marketing ensina isso. Então, assim, a professora começou a faltar e o professor João Ciaco, na época, reitor da universidade, falou, William, você não quer dar uma aula no lugar da professora de criatividade? Eu comecei. Até que um dia ele falou, William, venha dar aula, né? E aí eu fui contratado e depois eu fiz o concurso, passei e me tornei professor universitário e dei aula durante 20 anos, né? E foi uma coisa... Ela é uma faculdade do Estado? Era uma autarquia municipal, a Unify. E foi muito legal, sabe? Tem umas coisas que a gente nunca esquece, né?
Agora a Unify completou basicamente o seu centenário, né, de atividades ao longo do tempo. E eu fui chamado para ser o representante dos professores. Olha, isso foi uma distinção muito, muito, para mim foi assim, uma coisa, porque eu já nem era mais professor. Claro. Né? Então, para mim foi uma distinção assim que me deixou muito. Eu sempre falo, a faculdade, a gente vai sempre assim, né? A vida é uma coisa muito interessante, né, Tega? Quando você acha que você está ensinando, verdadeiramente você está aprendendo. Né? Então, eu aprendi muito na universidade. Eu tenho grandes momentos de universidade que eu nunca mais esquecerei. É que você passa a conviver com pessoas mais jovens que você, né, William? Sim. Aliás, esse meio nosso nos dá isso, né, na verdade. Isso te atualiza, né? Porque você vai conversar com um aluno, por exemplo, você tem que estar informado. Sim. Mas hoje em dia, né, nas redes sociais, os meios todos aí disponíveis, se você não está informado, ele fala uma palavra técnica na área, principalmente porque sempre o jornalismo, principalmente a publicidade, vive muito do inglês e tal. Então, fala uma palavra que você não está dentro, você já começa a ficar descartado. Né? Então, assim, ele te atualiza, você... E dar aula é uma coisa muito interessante, né? Você que tem o filho aqui que está te acompanhando, o Lucão aí, que é professor, a gente conversa muito sobre educação quando a gente tem tempo, mas você vê, você pode estar num dia muito ruim, dor de cabeça e tal, quando você entra na sala de aula e aquela energia dos alunos e tal, parece que te cura. E é muito interessante essa sinergia que existe, sabe? Essa troca. Eu sinto falta dessa, porque eu me aposentei, né, em 2020. Então eu sinto falta dessa troca de energia. Você tem idade para aposentar? Não parece. Não, obrigado, Tega. Eu nunca vou convidar você para a Hora da Verdade, porque você é um grande mentiroso. Não. Inclusive, não é a hora da verdade. Não é a hora de você falar essas bobagens que você está falando. Eu posso ser na mesma conversa você também, Tega. Você não muda nada. Entrou na vibe, né? Já que você está mentindo, deixa eu mentir também, né? Ô, William, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí o pessoal fala assim que dar aula é muito legal. O problema é o pós-aula, né? Ou seja, corrigir trabalho, corrigir prova, né? Diz que é um negócio. Ali é o trampo, né? Porque... Quem me disse isso foi o Lucas. Da sala de aula é só festa, uma alegria. Eu acho assim, eu sou muito crítico do sistema de ensino, né? De ensino-aprendizagem, porque verdadeiramente eu falo que a gente tem aprendizagem e ensinagem, né? Então, assim, é preciso que a gente saiba se a gente está ensinando, se o aluno está aprendendo. E é uma discussão eterna. E o sistema de ensino, ele provoca algumas distorções que vão se materializando com o tempo. Por exemplo, você fazer com que o aluno tenha prova, né? É uma coisa muito complicada, porque primeiro que o aluno estuda para a prova, ele não estuda verdadeiramente para aprender. Ele estuda para passar na prova. E aí, quando acaba a prova, ele já esqueceu tudo, porque às vezes ele estudou só para aquela tarefa, né, Tega? Então, é aquilo, a gente criou ao longo do tempo, a educação ficou muito mecanicista, sabe? Muito utilitarista. Então, assim, ela serve para quê? Entendeu? Por isso que eu falo que é importante a gente discutir educação, não discutir educação do ponto de vista da profissão. Não. É discutir educação do ponto de vista da missão das pessoas. Então, existem professores que, com todo respeito, não têm a missão de ser professor. Eles se tornaram professores porque entrou num curso acadêmico, fez mestrado, fez doutorado, tal, bababá, e caiu como professor. E às vezes nem gosta de aula. E às vezes nem gosta da aula. Né? E não tem, às vezes, a pedagogia, mesmo que seja a pedagogia que você aprende também, né, durante o tempo, mas se você não tiver isso no seu coração mesmo, você não vai conseguir dar uma aula boa. E agora você estava falando aí, a pessoa estuda para prova. Exato. Eu nem ia sozinho, eu colava. Pois tem isso. Cara, isso também. Não é sacanagem, eu fui o maior colador, colava, bicho. Eu não tinha tempo, eu trabalhava, eu estudava à noite, acordava de madrugada. Então, por isso que eu falo. Colava. O sistema que nós abraçamos de ensino-aprendizado, é muito discutível, né, Tega? Eu acho que a gente precisaria de uma revolução muito grande na área do ensino. E é claro que a gente vê muitas iniciativas, muita coisa acontecendo, mas ainda somos muito... Por mais que você fala que a gente, tecnologicamente, a gente tem outros instrumentos hoje, mas até aí também é muito discutível. Eu lembro que eu estava dando uma aula, uma oportunidade,
usando sistemas, né, de vídeo e tal, e que é o que se fala hoje em dia, né? Até você põe um PowerPoint e bababá, bababá. E de repente eu estou vendo os alunos assim, eu falei, bom, será que tá legal? Aí eu falei, gente, desculpa a pergunta, vocês preferem que eu escreva no quadro? Olha que proposta mais louca, né? Ou que a gente continue no PowerPoint? Não, professor, se você quiser desligar o PowerPoint, vamos para o quadro. Eu pensei que era o contrário. Pois é, não, foi uma quebra. E por que eu falo isso? Porque há um cansaço na minha concepção, e é claro que eu estou falando isso muito empiricamente, né? Não é resultado de nada, muitos estudos, não. Mas eu vejo assim, um aluno, ele fica o dia inteiro na tecnologia. Ele levanta de manhã, ele pega o celular e tá o dia inteiro, trabalha, né? Aí quando chega à noite, é de novo isso, quer dizer, é o over. É aquilo que está passando o cara no quer limite. sair um pouco daquilo ali. Né? Eu acho que o cara eu acho que é isso, sabe? Eu não tenho provas concretas, que se for uma aula, isso não serve como dado científico, né? Mas é isso, eu acho que o aluno, ele está carente de coisas mais naturais, né? De quebra de paradigmas nesse sentido de tudo é tecnologia, né? Tudo é tecnologia hoje em dia. Quer dizer, então onde é que a gente vai com essa total ideia de tecnologia, né? Uma vez eu estava numa discussão de professores, aí estava discutindo número, não sei o quê. Eu entrei com uma questão filosófica, que eu acho que assim, se a gente não entrar na filosofia, você perde o rumo. Eu falei, gente, nós estamos discutindo aqui, onde é que foram parar os nossos sonhos? É uma quebra, porque é o seguinte, porque senão você vira mecanicista também, instrumental. Por exemplo, você pega um professor qualquer, é muito fácil dar aula. Eu vejo, é simples, você monta um PowerPoint de aula, vai no Google, pesquisa uma coisa, monta lá, aperta o botãozinho e fica lá falando para os alunos. Isso é aula, isso é aprendizado, isso é troca? Não é. Então, assim, é muito complicado, né? Porque houve uma época aí que chegaram a proibir, né? Acho que é proibido, vocês vão me confirmar isso. O aluno levar uma máquina, uma calculadora para a sala de aula, não pode, você tem que parar, pensar e fazer a matemática na tua cabeça. Aula de física, química, matemática, sei lá o que for, não tem nada de maquininha. E hoje é tudo mecanizado, né? É tudo na tela. Não, hoje o cara... Aquilo que eu falo, a tecnologia, ela tem que ter limite. Né? Não dá para tudo ser tecnologia, não dá para tudo perder, né? Senão, pô, a gente está observando isso. Quando é que a gente se encontra com as pessoas? Muito difícil. Está todo mundo na vibe, né? Vamos dizer assim. Está todo mundo no virtual, uma mensagem. Você sabe que teve uma vez que tinha um jogo no Pacaembu e eu estava no programa à tarde, então a equipe de esporte estava lá no Pacaembu. E de repente choveu demais em São Paulo. O jogo foi cancelado devido ao mau tempo, o campo ficou impraticável. E eu tinha falado com o Hugo Botelho, que era o narrador. Falou, Hugo, estava ele, o Ailton Fonseca, Paulo Roberto, né, o Paulo Sérgio, não me lembro exatamente. Então, quando vocês estiverem pronto aí, se quiser entrar no ar aqui, bacana, era 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, eles entraram, né, 4 da tarde, mais ou menos por aí. O Hugo Botelho. Aí eu chamei e falei, Marquinhos, todo no jeito, para você ver. Eu aqui na Rio Grande do Sul, ele lá no Pacaembu, Marquinhos, se quiser chamar, tá pronto. Então vamos a São Paulo, Pacaembu e tal, Parará, a equipe da Rádio Difusora e tal, papapá, chamei. Aí os caras falando, aí falei com ele, falou, cadê? Eu quero falar com o Ailton Fonseca, tá no gramado. Ailton Fonseca, não, Marquinhos, tô aqui olhando no gramado, então da arquibancada da cabine de transmissão lá do Pacaembu, já jogou para a arquibancada, já jogou para o outro lado. Eu fiquei imaginando, falei, gente, como é que pode, né? Um negócio desse. Aí veio a internet, veio o celular, aquele negócio, isso daí ficou para trás, cara. Isso aí é um negócio que já não... Sabe? Você faz isso ainda, mas não daquela forma, com um punhado de fio, com um punhado de não sei do que, uma parafernália danada. Eu acho que a gente não pode ter... Eu me policio demais, né? Porque você não pode descartar o novo, né? Sim. O novo sempre vem, como diz a música, né? O novo sempre vem. E você precisa abraçar o novo. O novo é importantíssimo, né? Trás, né? Exatamente. Agora, é aquilo, você precisa abraçar o novo com aquele olhar de análise, de crítica do novo, né? O que o novo está trazendo para você, que está tirando você de alguns processos que são bastante humanísticos, vamos chamar assim, entendeu? Ou seja, aquilo que está desvirtuando, porque
A gente percebe isso na sociedade que a gente vive, né? O quanto nós estamos mais doentes, né? Isso é notório. E por que a gente está mais doente? Porque mecanizamos tudo, porque implementamos toda a tecnologia, assumiu papéis. Por exemplo, Manteiga, isso você vê no seu dia a dia, você vai para uma reunião, você está num restaurante, tem um casal ali do teu lado, você olha, eles estão, cada um no seu celular. Isso desvirtua a relação, né? Desconecta a relação, conecta a interatividade com outras coisas ali, mas desconecta a relação. Você veja para você ver. Aquela história da ideia do remédio, né? do malefício, do benefício da coisa. Quer dizer, você vai para um encontro, desliga o seu celular, camarada. Então, eu estou falando assim dos excessos que a gente vai cometendo na vida, né? Todo mundo comete, até a gente. É normal, é por isso que a gente tem que se policiar, né? E quando você fala você está falando de conexão, né? De relacionamento mais amplo, mais junto, e eu trabalho com a área de venda também. Sim. Comercializo o rádio, né? Você sabe disso. E então o que eu ligo para o... Ô, William, tudo bem? É o Marquinhos que está falando. William, eu tenho uma proposta aqui e tal, a gente pode bater um papo? Traz essa proposta para eu ver. Tá legal. Aí eu vou com uma pasta, minha proposta está aqui, sento com você lá, William, é assim, pá. Hoje não. Marquinhos, você manda isso para mim por e-mail? Acabou. Manda mais rápido. Manda no WhatsApp para mim. Então eu estou cansado de fazer isso. Então eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma proposta que nós vamos sentar, conversar, porque eu tenho que te mostrar um monte de coisa, um monte de possibilidade de negociação, que não dá para te passar isso para o WhatsApp. Nós temos que sentar, conversar e a gente discutir isso junto. Então tem muita gente que me entende. Não, beleza, então vamos sentar, vamos fazer. No nosso segundo encontro, na nossa segunda conversa, nós podemos falar por e-mail. Mas antes disso, eu tenho que chegar dentro do teu negócio, do teu estabelecimento, conhecer o teu produto, porque se eu for falar do teu produto, chegar na rádio com um texto para fazer o teu produto, eu tenho que estar embasado, eu tenho que saber o que eu estou falando, então eu tenho que sentir o ambiente para saber o que eu estou vendendo, o que eu vou colocar no ar. Estou certo ou estou errado? Aí das próximas a gente pode traçar isso. Então, para botar isso na cabeça dos caras hoje, acaba ficando difícil. Até porque, Tega, esses meios que a gente fala de comunicação, né, os instrumentos que a gente tem, muitas vezes é para facilitar as relações, e elas realmente acontecem na sua facilitação, só que também ela entra naquele processo. É muito mais fácil eu dizer não para você, por um telefone, do que eu falar às vezes pessoalmente para você alguma coisa. Porque vai haver o olhar, vai haver um laço, vai haver uma simpatia, então isso as pessoas costumam cortar, né? Então essa mecanização, essa instrumentalização, esse tecnicismo, é preciso que a gente pondere até que ponto ele auxilia e até que ponto ele nos tira a sensibilidade, tira o encontro. Essa semana eu fechei um negócio que eu levei o cliente para conhecer o comunicador. Nós levamos o produto para o comunicador ver o que era, para o cara saber do que ele vai fazer um testemunhal ali. Como é que você vai fazer um testemunhal do negócio que você não viu, que você não pegou? E é louco, Tega, porque eu que dei o marketing, tem um marketing muito legal, uma das áreas do marketing quando eu dava na faculdade, que é o que a gente chama de marketing sensorial, né? Que é o seguinte, quando você quer vender qualquer coisa, você precisa possibilitar ou dar a possibilidade das pessoas usarem todos os sentidos. Então, por isso que eu falo, as pessoas precisam tocar, elas precisam sentir, elas precisam usar a visão, cheirar. Então, é isso que faz a venda ser diferente, não é? Então, quando você estabelece um canal só, que você usa só um sentido, seja a visão ou a audição, você perde muita coisa. Porque você perde o tato, né? Então, assim, isso é que é importante no mecanismo de venda, né? Por isso que o contato pessoal transforma tudo. Porque os caras falam venda, eu sempre achei isso. Venda é relacionamento. Sim. Venda não é você pegar uma pasta e sair vendendo o teu produto na rua. Venda é você ter oportunidade. Hoje eu fiz uma venda que foi de oportunidade para um cara que já é cliente meu, que é a Sky. Não é? Já é um cliente meu. Eu cheguei lá, tinha um dos diretores da Sky lá, ele me apresentou o cara, começamos a conversar e tal, eu vendi de novo.
Mas foi o quê? Eu não fui lá oferecer nada. Eu tava passando por... Ô, Marquinhos, vem cá pra você conhecer uma pessoa. Comecei a conversar com o cara, tomando um café e tal. Falei, bicho, tem um negócio... Pô, matou, você tá entendendo como é que é? Sim. Então é relacionamento. Agora, se o cara falou, Marquinhos, manda pra mim que eu vou dar uma olhada. Eles vão passar pro pessoal lá. Você já sabe que praticamente não vai haver venda. Né? Não. Ele já tá impedindo o contato. Ele já impediu o contato. Então, já tá dizendo não, né? Basicamente. Então, venda muito... Você também já deve ter vendido, né? Sim. Eu não sou... Eu acho que você tem uma capacidade de venda maior e bem melhor que a minha, porque eu não... Não é capacidade, é necessidade. A necessidade faz um monte. Ganhar dinheiro, né? A necessidade faz um monte. Então, assim, eu nunca me atrevi, vamos dizer assim, a entrar na área de vendas, né? Eu gosto. Mas você gosta. Então mas eu gosto não é de vender, William. Eu gosto de conversar. Sim. E na minha conversa sempre sai algum negócio. Sim, mas isso é característica do bom vendedor. Tá aí um cara que é um dos maiores comunicadores do Brasil. Esses dias eu estava pensando nos 3 reis que a gente tem no Brasil, né? E é difícil você substituí-los por mais que você queira. O rei Pelé, que você não vai conseguir substituir, porque já está até a realeza. O Pelé já foi o rei da bola, né? Eu não. Meu negócio você tem o rei Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos. E você tem o rei Silvio Santos. O Silvio Santos foi o... Pode ter o rei Manteiga? Pode ter, se você quiser a gente lembra faz. Aquele rei Tega? Rei Tega. Mas assim, você fala dos reinados, né? Então, assim, o Silvio Santos é o cara que foi camelô, né? Não tem pro cara. Então, o que ele faz? Não tem, porque ele conseguiu unir as duas coisas, né? A comunicação, que ele já tinha isso no cerne dele, na missão dele, e ele se apropriou disso para vender, né? Aí o Baú da Felicidade, tal, enfim. A história do Abravanel, que inclusive fez aniversário recentemente, 92, né? 92. Então, assim, é o cara da comunicação. Você fala... na minha ótica, eu acho que não tem, assim como não teve quem jogou bola igual o Pelé, não tem comunicador igual o Silvio Santos. Não tem. Você vê, tem pessoas que são... A gente fala que não existem pessoas insubstituíveis. Tá, ninguém é insubstituível, mas é insubstituível dentro do estilo. Você pega, por exemplo, um Jô Soares. Difícil você substituir Jô Soares, por mais que você veja os caras novos chegando. Difícil você substituir um Chico Anísio. Nossa. Então, eu fico com dó dos caras que fazem humor hoje. Fico com dó. Então, na área do stand-up, etc. e tal, tudo bem. Tem gente talentosíssima, tem os imitadores, que são maravilhosos aí por aí. Mas a capacidade de entrevistar, que tinha o Jô Soares, a capacidade de fazer humor inteligente, né, diferenciado, diversificado, que tem o Chico Anísio, é uma genialidade que não substitui. E o humor do Chico Anísio e do Jô Soares também. Sim. É um humor que cabe nos dias de hoje. Mas assim, Você pega a Escolinha, por exemplo, e assiste a Escolinha. Principalmente quando vira pelo lado político da coisa. Aí não tem como. Então são os insubstituíveis. Então a área da comunicação é uma área fantástica porque ela te possibilita essa junção, né, de talentos, essa possibilita o relacionamento. Ela faz expande, isso, né? Expande. E a área da comunicação é baseada em relacionamento. Se você não fizer relacionamentos na área da comunicação, você não... E aí, você dava aula em qual segmento? Da comunicação? Jornalismo e publicidade. Jornalismo e publicidade, que eram 2 áreas que eu atuava, né? Eu fui coordenador dos 2 cursos lá na faculdade, tanto de coordenação de jornalismo quanto coordenador de publicidade, que também foi um privilégio, né, que graças a Deus eu obtive. Então, assim, a faculdade me ensinou muito, eu sinto muita falta, mas eu acho que também o novo sempre vem, né? Então, que bom que está vindo novos professores, novos coordenadores, novos sistemas. E o que você gostava mais? No jornalismo ou você gostava mais na outra área da publicidade? Eu sempre achei que comunicação ela é quase a junção das coisas, sabe, Tega? Você não... A gente reparte a comunicação em várias áreas, mas comunicação é quase tudo a mesma coisa, basicamente, né? Assim, claro, especificamente você tem muita coisa de jornalismo e tal, mas assim, as áreas são muito paralelas, muito conjunto, né? O jornalismo não vive sem a publicidade não vive sem jornalismo, então assim, é muito conjunto. E eu quando estudei jornalismo, eu fazia muitos trabalhos para os publicitários, meus amigos de outro curso, porque a minha linguagem era mais publicitária, eu gostava mais da criatividade na área da publicidade. O jornalismo, ele naquela época principalmente, ele te impedia, tinha uns quadrados mais
A publicidade te possibilita uma linguagem mais ampla. Né? Tá, e me fala uma coisa, você, só para encerrar o teu lado jornalístico aqui, hoje em dia existe o jornalista de direito adquirido, vamos dizer assim, né? Você acha que você que ficou na faculdade estudando jornalismo, como é que você vê isso? Né? Esse cara, esse jornalista prático, esse cara que foi para o rádio, para a televisão, e apresenta e faz jornalismo, e ele não é formado, ele nunca sentou numa cadeira de faculdade. Como é que você vê esse cara? Assim, é muito difícil quando você tem que estabelecer essa análise, né, Tega? Porque, veja bem, você tem profissionais que passaram pela faculdade que não são bons profissionais, jornalisticamente falando. E você tem pessoas que não passaram pelo banco da faculdade, mas são excelentes profissionais. Porque mais anteriormente, Tega, você tinha uma coisa muito legal, que hoje quase é mais difícil. Você tinha as pessoas que eram autodidatas. Então, você pega, por exemplo, só para dizer um exemplo, a gente até brincou aqui com ele, você pega um Roberto Teresiano. O Roberto Teresiano é um exemplo de autodidata. Ele não passou pelos bancos acadêmicos. O Roberto é um jornalista historiador, ele é fora da curva, na verdade. Sim, né? mas por que ele é fora da curva? Porque o Roberto leu muito, porque o Roberto ele pesquisou como se fosse um pesquisador universitário, acadêmico. Então ele leu demais, ele pesquisou, ele foi atrás. E aí ele se tornou um bom jornalista. O Roberto escreve bem. Então assim, você vê o Roberto Teresiano como um profissional, um jornalista muito bom. Ele não é exemplo. Então hoje eu falo assim, hoje, felizmente ou infelizmente, você não tem autodidatas. Pessoas que não tem, estou generalizando, né? Mas então o que acontece? A faculdade passou a ser um caminho para quem quer ser jornalista. Por quê? Porque você já não tem aquelas pessoas que eram autodidatas naquela época. Então, eu vejo... Você já serviu o segundo café para o William e o meu não veio, hein? Isso eu queria dizer isso, que na verdade eu mereço mais, né? Eu mereço mais um café do que eu sei. Obrigado. Até porque você já é o café com manteiga, né? Já tem a manteiga, estava faltando o café. Não é possível que ele vai tomar tudo do café, eu vou ficar sem. Eu sou convidado, não sei se te falaram. E quando o cara é convidado, você tem que atender bem, entendeu? Seu filho aprendeu mais do que você, que deveria ter ensinado. Então, mas meu sistema é meio arcaico. Meio antigo, né? Então, Tega, eu sempre defendi, até porque fui professor universitário, e existem até esses dias eu estava pegando um jornal antigo e tinha lá opiniões assim, se eu era a favor do diploma, né, para jornalistas. Eu sempre fui favorável. Minha pergunta é exatamente essa. Eu sempre fui favorável ao diploma. Por quê? Porque na faculdade você vai ter matérias que, se você for realmente uma pessoa interessada, aquilo vai agregar demais no seu campo profissional. Você está falando da teoria. Da teoria. Então, assim, você vai agregar, você pode fazer coisas que você usualmente faz, que você, quando vai para o banco acadêmico, você vai dar nome naquilo que você já faz. E você vai aprender por que aquilo acontece. E você vai ter fortalecimento de questões ligadas à sociologia, à psicologia, né? Coisas que você não aprende. O cara parece que está na sala de aula, hein? Não, estou dizendo porque o fundamento é isso, certo, né? De defender o diploma, né? Eu fui professor universitário e eu defendo o banco da faculdade porque eu acredito nisso. Se a pessoa tem a missão de ser jornalista, que ela precisa chegar nesse ponto. Até porque lá ele vai aprender a escrever. Exatamente. Ele vai aprender a pontuar, a colocar vírgula. Exato. Antigamente, eu estou falando antigamente porque realmente a palavra é apropriada para isso, você e eu, nós entramos no rádio, na televisão, de uma maneira, né? Vamos dizer, você precisou do meu acidente para entrar na rádio. Desculpa, viu, William? Não, eu te desculpo entre aspas. Por quê? Não sei, resolvi falar entre aspas, você não consegue me perdoar, rapaz. Eu queria ir pro rádio. Eu a minha oportunidade era aquela. Eu sei, Tega, mas eu precisava deixar você numa situação difícil. Então, foi a maneira que eu achei agora de botar não é só isso, é uma saia justíssima. Mas eu falo assim, então, você tinha, as pessoas entravam, porque davam caminhos. Hoje, não é assim que funciona. Então, é preciso que as pessoas tenham a missão de ser jornalistas e elas entrem no banco da faculdade para aprender coisas que provavelmente a vida não vai lhe dar chance para isso, não. Que você tinha mais chances de desenvolver na vida coisas que hoje você já não tem mais. Então,
infelizmente ou felizmente, o caminho da faculdade eu acho que ainda é mais forte hoje do que era antigamente. Eu vou te falar, eu fico muito contente do meu filho ter ido para a faculdade, dar aula em faculdade, deu aula no Unesp, deu aula no Sagrado Coração de Jesus, deu aula na FIB lá, deu aula em 3 faculdades lá, né, trabalhou na Unesp. Você vê como é que a qualidade de ensino caiu. É? Não. Sacaneou. O menino tá em fase de crescimento, tá fazendo não, é só para incentivá-lo a continuar. Menino novo, você faz o negócio dele. Não, desculpa. Olha, o que esse menino que tiver com é para rebater 30 e tantos anos, o que vai ser da vida dele? Não, eu queria parabenizar você pelo realmente. Então, mas eu fico vendo assim, sabe? Porque eu, na verdade, eu adoro conversar com meu filho nesse sentido, porque também eu vivi outro tempo, né? Não tive a mesma oportunidade dele, que ele teve, né? E aproveitou, né? E aproveitou. E essa aproveitou. Então, para mim, eu chegar lá em Bauru, por exemplo, quando ele estava lá, e a gente ia comer bolinho de bacalhau no local lá, onde estava a molecada da faculdade, tudo lá, tudo da mesma idade dele, de 18, 20 anos, que ele dava aula lá com 20, 21 anos, parece, 22. Era? Não era? Não, tinha menos. Ué, não sei. Bom, mas 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Você me lembra que ele falou, pai, falei, Lucas, para que essa barba? Eu falei, pai, porque senão... não vou achar que eu sou muito novinho para dar Não me respeita, eu tinha cara de moleque, por isso que eu falei essa idade. Mas enfim, e eu vi os caras chamando o Lucas, o professor, eu falei, pô, o Lucas, professor. Aí que eu fui, a minha ficha caiu. Porque eu, quando fui para a faculdade, eu nunca fui bom aluno, eu estava falando sério, eu nunca fui bom aluno mesmo. Tanto é que eu fui para a faculdade para fazer administração de empresa, eu fechei a minha matrícula. Pedro Bertozzi, mesma coisa. Foi para administração de empresa, fechou a matrícula. E nunca mais voltei na faculdade. Pedro Bertozzi também, mesma coisa. Entendeu? E agora eu estou trabalhando com o Pedro Bertozzi. Pra você ter então uma ideia, eu admiro quem vai para a faculdade e fica e vai. Eu não tive isso, cara. Eu sempre quis estudar jornalismo e eu já parti daqui de Poços para São Paulo para fazer jornalismo, porque era o meu campo de trabalho, meu campo de estudo, né? Eu acreditava e continuo acreditando, sem demérito, e eu acho que é muito meritório, todas as pessoas que não passaram por uma faculdade e se tornaram excelentes profissionais, é muito meritório isso, muito de quem batalha, de quem luta, de quem vai atrás das suas atividades e tal, muito legal, então sem demérito, mas eu vejo as pessoas que vão para o banco da faculdade, mas assim, no conceito mesmo, na prática, no exercício de querer ir para a faculdade para aprender, para desenvolver, para se tornar melhor profissional, provavelmente elas serão melhores profissionais no sentido de unir teoria com a prática. Sim. Isso, né, sem demérito nenhum para nenhum dos dois lados. Claro, então, assim, eu acho que as pessoas que passam por banco da faculdade, dentro desses conceitos que eu estou dizendo, provavelmente elas serão mais capacitadas para a vida, né? Porque, por exemplo, você vai conversar com pessoas de diferentes níveis e você vai conseguir falar um pouco mais a linguagem dessas pessoas. Isso é importante do ponto de vista de desenvolvimento profissional. Então, a teoria, ela nos auxilia a ser melhores na prática. Exatamente. Então, mas então, desde lá da faculdade você já começa a trabalhar, né, assim, unir teoria e prática. Sim. Aí você vai embora. Sim. Né? Eu estava fazendo umas contas aqui para o meu filho estar dando aula na faculdade. Ele está dando aula na faculdade com 20 e poucos anos, 20, 21 anos, ele teria que ter prestado vestibular com 12, com 13. Com 13 ele já estava indo para a faculdade. Não, na verdade ele começou lá no berço, né? Lá no berço ele já ensinava as crianças e tal. Mas é por isso que eu falo, é muito difícil você categorizar as pessoas e colocar as pessoas dentro de gavetas, porque as pessoas, elas são diferentes. Então, assim, tem alunos, e você e é notório isso, você vai dar aula, você começa a olhar um aluno, geralmente o aluno, eu sempre falei para os alunos meus, eu falei, olha, sabe qual a grande característica de um bom aluno? Isso dificilmente você erra, é a curiosidade. A curiosidade é que faz o bom aluno, porque o bom aluno ele vai te perguntar, ele vai te questionar. Eu ficava, jornalisticamente falando, quando eu levava alguém para fazer uma palestra, e aí o palestrante chega no final e fala assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu ficava olhando os alunos, ninguém queria fazer pergunta, com medo de errar. Eu falava, meu Deus do céu, o que será que nós ensinamos para esses alunos? Porque o cara que não pergunta,
O mundo, a gente sabe disso hoje com mais teoria ainda, que o mundo é baseado em perguntas e não em respostas. Quanto mais perguntarmos, melhor será o mundo, né? Porque quando você deixa de perguntar, você perdeu a curiosidade, a tua vida vira macaca. Exatamente. Não é verdade? Isso você não aprende. Melhora a resposta. Já melhora a resposta. Da pergunta, se você melhorar, então eu fico assim bobo de ver quando você vai num evento e o cara abre para perguntas. Eu sou um cara chato. Se deixar, eu faço 15 perguntas. Porque eu sou interessado em saber, mas peraí. É um cara assim. Sempre fui um cara chato nesse sentido. Eu ia na aula, o professor falava uma coisa, eu falava, mas por que não é assim? Mas por que tá desse jeito, entendeu? Porque a minha mãe, graças a Deus, isso ela me ensinou. Ela falava, e a minha mãe era curiosa. Ela me mostrava isso, ela falava, eu discutia coisas com a minha mãe, ela ficava perguntando, mas por que é isso aqui com 80 anos, com 85? Quer dizer, as pessoas que perdem a curiosidade, elas ficam estagnadas. Fica estagnada. Porque a vida é feita de curiosidade. Se você não for curioso... Né? Muito bem. O William só escreveu 5 livros. 5 livros. Eu brinco que o último que eu escrevi, eu não terminei de colorir ainda. não terminou de... Não terminei de colorir o livro. Eu escrevi 5 livros, então fala aí do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, eu sempre escrevi desde criança. Né? Eu sempre participei de concursos de crônicas, poesias, né? E sempre foi meu lado, assim. Eu sempre quis enxergar a vida de um ponto de vista diferente do que a vida nos apresenta, né? Por isso que eu gosto de filosofia, eu gosto de olhar as coisas num olhar um pouco diferente, porque as coisas não são o que são, né? Elas representam muita coisa. Quando você fala de uma xícara de café, elas representam muito mais do que a xícara de café. A xícara de café, elas representam o encontro, elas representam a amizade, você convida as pessoas para tomar um café. Então, representam, é um símbolo. Então, a vida é simbólica. E eu sempre acreditei nisso. Até que você fala para o cara, nós vamos tomar um café. Exatamente. Então, você fala isso para o cara, mas não é porque o café em si, ele é o produto. Mas... é a ideia do encontro, a ideia de você voltar numa amizade e tal. Então, as coisas são muito simbólicas. Então, eu sempre fui muito para esse lado da simbologia, daquilo que as coisas estão diferentemente do que se apresentam. Né? Tudo é simbólico. E aí eu comecei a escrever muito cedo sobre isso, sobre as coisas e tal. E aí eu comecei a pensar em jornalismo por causa disso e tal. E dali eu comecei a escrever, sempre escrevi muito, mas eu nunca tive a ideia de ser escritor, assim, mesmo, sabe? E aí, quando eu fui fazer o Hora da Verdade na TV Poços... Lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás, 30 anos atrás. Eu comecei a falar assim, poxa, eu preciso... Porque assim, você entrevista as pessoas, é muito legal entrevistar, mas eu falava, cara, eu preciso falar alguma coisa minha dentro do programa. Porque você leva as pessoas, como você está aqui me trazendo, para que as pessoas falem o que elas pensam, e você fala o que você pensa, e é uma conversa e tal. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa daquilo que eu penso. E aí, eu comecei a fazer os editoriais. E aí, passado algum tempo, eu falei, poxa, eu vou recolher muitos dos meus editoriais e botar uma coletânea. E aí nasceu o Editoriais do Hora da Verdade e outros textos fora de hora, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Depois eu comecei a fazer, gostei daquela experiência, falei, poxa, eu preciso fazer. E aí eu comecei a analisar muitas coisas que aconteciam na cidade mesmo e tal. E aí eu escrevi o Ver a Cidade. Aí depois eu caminhando nessa história toda, eu comecei a escrever muitos textos assim mais jocosos, mais procurando mais... que até o Viviane faz no Voz Off, né? Exatamente. Legal. Então, e aí eu comecei o Viviane, por exemplo, ele foi o cara que também, eu coloquei ele dentro do livro meu, Ver a Cidade, se eu não me engano, que foi um dos livros que eu escrevi dentro dessa proposta de crítica social e brincar um pouco com as palavras também. Depois eu escrevi o Crônicas da Vida Privada, que até na capa do livro tem uma privada mesmo. Porque eu falo sempre assim que a gente reflete muito quando você está no vaso, né? Então eu escrevi um livro mais jocoso e tal. Depois eu escrevi um livro que é esse livro que está aqui, que eu trouxe para você, que é O Câncer Me Curou, que é o registro da minha passagem, o relato da minha experiência com a doença. Esse foi o último? Esse foi... o último, porque eu escrevi um livro que ainda não foi publicado, porque ele já existe, chama Confidências, que é um livro que eu escrevi também sobre cachorro e frases, né? Mas aliás, o título, o nome do livro é para acabar. Né? Confidências. E que foi fruto dessa experiência que a gente tem hoje mais forte com os animais, né? E essa troca que também, às vezes,
virou moda, mas assim, quando não, é muito legal essa troca da relação com os animais. Eu fico vendo assim, sabe, William? Até você ser um comunicador, porque a gente se conhece, a gente conversa, sabe que você é um cara, né, de fácil comunicação, em todo sentido, né, não só quando está com o microfone na mão, diante de câmera, de televisão, né, mas o fato do cara... porque você escrever um livro é uma maneira de você se comunicar também, 100%, né? Sem dúvida. Mas é uma coisa que eu acho que eu não sei fazer, William, escrever um livro. Mas como que eu vou escrever um livro? Como é que eu faço para escrever um livro? Você tá entendendo? Então eu acho que é coisa que o cara tem para poucas pessoas escrever um livro, né? Pode ser, viu, Tega? Mas assim, eu rebato muito isso, sabe? É assim como você falou para mim assim, eu falei para você, olha, eu não sou um bom vendedor. Você falou assim, William, talvez se você tivesse a necessidade, talvez você até seria. Porque é o seguinte, escrever um livro, primeiro como é que... Tem um cara que fala assim, entrevistaram um poeta uma vez, falou, como é que eu faço para escrever? Como é que você escreve bem, né? Como é que você escreve? Eu escrevo da esquerda para a direita, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, como é que eu faço para escrever um livro? Escreve o livro. Não tem outro jeito. Escreve fazendo, né? Você escrever, você tem que ler, né? De novo, repertório. Para você escrever um livro... E coisa que eu não faço, né? Ler. Porque é o seguinte, você, por teoria e prática, talvez, você só escreve um livro se você tiver lido livros. Porque aí você vai ter mais facilidade, talvez, de colocar suas ideias ali. Você está falando de escrever e ler, sabe? É uma simbiose. A mulher pergunta para o senhor assim, ele com, parece que 100, não sei quantos anos, 105, 107 anos, ela pergunta para ele... Estou aqui com o senhor fulano de tal. Então, aí entre as perguntas, eu falo, mas como viver 107 anos, não lembro se é exatamente isso, como viver tanto tempo assim? Ele virou para ela e falou assim, só não morrer. É muito bom, né? Só não morrer. Escrevi uma crônica muito, assim, essas crônicas pequenas que eu escrevi, que eu imaginei a situação, né, que era muito engraçado isso, assim, do ponto de vista de relacionamento, né? Eu conto que encontrei um casal de velhinhos na rua e fiquei olhando os dois de mão dada, abraçados, aquela união toda, né? Tá na crônica. E aí eu fiquei olhando para os dois e falei, nossa, que legal, né? E aí eu cheguei para um dos dois, tá na crônica, eu falo assim, um dos dois falou assim, nossa, quantos anos vocês têm de casado? Estamos com 70 anos de casado. Aí eu pergunto para a senhora, nossa, que beleza, né? Como é que vocês chegaram até aqui? Ela falou de Uber. Que é justamente essa ideia da crônica, né? Então, assim, eu sempre me considerei mais um cronista e esse livro, O Câncer Me Curou, foi um relato meu, né? Um relato, já é uma outra forma de escrever. Uma história verídica, né? Sim, naturalmente. E o câncer é uma doença muito estigmatizada, né? Eu procurei, assim, da forma com que eu sinto as coisas, escrever com um pouco mais de leveza, né? Tanto que eu demorei para publicar, porque eu falei, nossa, será que eu estou desqualificando? Porque o câncer, ele é uma doença que para cada um chega de um jeito, para cada um é uma experiência. Então, assim, não dá para você, às vezes, colocar dentro de uma gaveta o câncer, porque ele é múltiplo, centenas de tipos de câncer. A própria história da pessoa, a própria imunidade que ela tenha, né? A resistência, quer dizer, uma série de coisas. Só que eu falei assim, no final das contas, eu cheguei à conclusão seguinte, que eu precisava... Dá para mostrar lá o livro dele? Que eu precisava repassar a minha experiência, porque ela vai, acredito eu, dar uma ideia um pouco diferente do câncer, né? Assim, do ponto de vista um pouco mais... Por isso que o título foi uma coisa que eu trabalhei, que é O Câncer Me Curou. Por quê? Porque a gente tem uma ideia, por isso que eu gosto muito dessa questão simbólica, né? As coisas que acontecem com a gente, muitas vezes a gente não consegue interpretar, né? É difícil a interpretação. E você entra num sistema de interpretação das coisas muito de senso comum. Ou seja, aquilo que estabeleceu-se e não é assim que funciona. Então, às vezes, você precisa quebrar o sistema. Eu falei assim, poxa, muita gente fala assim, eu preciso me curar do câncer. Tá, mas e se eu pensar diferente? O câncer me curou. Poxa, o câncer me curou. De que forma? De que forma o que você tinha? O que você tinha que é pior de outros? Exato. O que eu tinha de outras doenças que são doenças diferentes? Será que o câncer não é tão ruim quanto? Exato. Quanto será que dizem, o câncer né? não veio
para te curar de doenças que você não sabia que tinha. Por exemplo, doenças de comportamento que a gente fala. Soberba, arrogância, vaidade extrema, enfim, uma série de coisas que a gente acha que a gente não tem, né? E preconceito, etc. Então, assim, às vezes, né, eu não tô sendo sistemático para dizer que é assim, mas foi assim que eu pensei no câncer, entendeu? Eu falei, cara, o que essa doença veio me curar? O que ela veio me trazer de aprendizado? Isso você pensava? Sim. Você lembrou que você era mortal? Sim, me lembrou que eu era mortal e me lembrou de coisas que eu tinha esquecido. Por exemplo, o que você veio fazer aqui na Terra? Qual é a tua missão? Qual o teu comportamento pode gerar no comportamento do outro? O que você pode mudar? Quais são as coisas que dentro do seu pequeno universo você pode interferir positivamente, né? O que você veio trazer de leveza, que você sempre fala nisso, para a sociedade, para o mundo que você está, né? Porque hoje, eu até brinco com isso também, as pessoas estão com as caçambas cheias, né? Então, e tem muita gente jogando o lixo da caçamba dela para uma caçamba que já está cheia. Aliás, o povo está nessa situação hoje, né? Hoje, fundamentalmente Agora. Então, assim, é complicado, eu sei, né? Dói. O câncer, esse livro não fala. Você teve medo, William? Muito. Eu falo logo no início. Você sabe por quê? Eu estou te falando isso hoje. Isso daí foi uma coisa que os amigos nossos da nossa roda, claro, os amigos antigos, todo mundo ficou muito assustado. É óbvio. Porque naquela época, a gente não comenta, falou, William. Mas a ninguém imaginava. Falei, mas o que é isso, cara? Primeira coisa que a gente pensa, o cara vai morrer? Exato, e eu pensava assim. Não sei, cara, não sei como é que vai ser. A história era essa. Não, eu também se a gente não te falava isso, mas a gente via isso. Claro, não. Será que o William vai? Vai era dessa, uma história. Né? Era uma história assim, o William tá com câncer, porra. Não. Entendeu? E é essa a questão da letalidade, né, do câncer. E agora, se a gente assustou. Imagina quem passou. Você, então. Imagina eu tive um irmão. Aqui perto, né? Porque eu morava aqui no Rio Grande do Norte, né, eu passei a morar com a minha mãe novamente. Sim. E eu fiquei, assim, dias e dias, Tega. Noites em claro, pensando na vida. Pensando assim, não na vida, porque geralmente quando você está nessa fase, você pensa mais na morte do que na vida, né? É uma mistura de medo com... Vai misturando aquilo tudo, né? Porque assim, a minha história, só para ser assim, bem sintético, mas assim, o câncer, foi quando que eu descobri o câncer? Foi no 4 de junho, meu aniversário. Nossa, presente. Eu morava na Antônio Luiz Pinto, aqui no Santa Ângela, e eu acordei à noite do dia 4 de junho, madrugada do dia 4, que era o dia do meu aniversário, com uma dor assim, lancinante nas costas. Eu lembro de sair de gatinho para tentar ir para o hospital, porque eu não conseguia ficar em pé. E você nunca tinha sentido nada? Nada, obviamente nada. E aí passou um processo todo, eu passei por uma cirurgia de 5 horas, porque o câncer meu já não era o câncer, já era a metástase, porque não se sabia onde é que estava o câncer. Então, passei por um tempo sem saber que era câncer, então eu fiquei... até aí você não sabia que era? Não, porque assim, esse é o grande problema. Eu falo que pior que a certeza é a dúvida. A dúvida mata mais que a certeza. Porque quando você sabe o que você tem, você vai curar ou vai morrer, sei lá. Quando você está na incerteza, a insegurança é muito doentia, né? E eu fiquei muito tempo na insegurança de primeiro saber se eu tinha câncer, porque não se sabia se eu realmente tinha. Você imaginava? Não, porque a partir do momento que Mas por que te veio o câncer na cabeça? Você chegou a fazer algum exame? Não. Ou você pensou, eu acho que eu tô com câncer? Não. Foi o seguinte, quando eu tive a dor, o pessoal chegou assim, inicialmente achava que era uma dor de rim. Pedra pessoal, no rim. Quem que você fala? Médico? Médico, foi na área médica. Então, pedra no rim. Aí faz toda a pesquisa, não é pedra no rim, não é tal. Aí a última questão, ninguém sabia nada, o doutor Romeu Nakarato, que é um médico fantástico. Aliás, eu sempre fui, graças ao bom Deus, assim, sempre muito bem atendido em Poços de Caldas, não posso reclamar de absolutamente nada. Então, o Romeu me falou, William, a gente não sabe o que você tem. E para saber, eu vou ter que abrir. Então eu fiz uma cirurgia de 5 horas, o Romeu falava isso depois para mim, que ele ficou banhado de suor, porque uma coisa é você operar uma pessoa durante um tempo, 5 horas de uma pessoa que você conhece, é mais difícil ainda, né? Então ele limpou todo o meu organismo, né? E pegou a biópsia.
E até então ele falava para mim, William, não sei se é ou se não é, cara, não dá para saber. Vamos fazer uma análise da biópsia. E até médicos que se reuniram não chegaram à conclusão. Depois se chegou à conclusão que era. Então é. Só que é o seguinte... Só que eles falaram isso depois, você não acompanhou isso? Não. Aí o Romeu um dia me ligou, falou, William, depois de um mês mais ou menos da cirurgia... Você ficou um mês nessa dilema? Um mês. Aí ele me ligou dizendo... Eu lembro que eu estava até na empresa, lá na Circular, na época, hoje Floramar, e eu recebi a ligação dele e falou, William, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar, é câncer. Eu lembro que eu fui lá na Santa Casa, sentar num café para conversar com ele. E ele falou, William, só que nós temos um outro problema. Ixi. É câncer, só que a gente não sabe onde é que está. Porque o que você teve no teu organismo foi a metástase. Então a gente precisa localizar onde é que está o câncer, a gente não sabe. Se a gente não descobrir onde é que está, a coisa vai complicar. Uhum. E aí ele falou, vou te passar para você para o Cláudio Chuva, né, Cláudio, que é urologista. E meu Cláudio, urologista. maravilhoso. O Cláudio é fantástico. E aí com o Cláudio, conversando com o Cláudio estava fazendo a pesquisa, o Cláudio falou, William, por tudo que a gente analisou, a gente acha que o teu câncer é do testículo. E agradeça a Deus se for, porque se for o testículo, você tem assim, uma 90% de chance de cura, que é um dos dados que o câncer não significa. E ele era maligno? O câncer já é maligno, né? Quando você fala câncer, é maligno. Tem um tumor. Quando você fala tumor, você pode dizer que é benigno ou maligno. Exato. Quando você fala tumor maligno, é câncer, né? Então eu fui quando ele falou, olha, é câncer, só que a gente não sabe. E ele falou, ó, só que então você sai daqui agora, vai para o Hospital da Santa Casa, que o Dr. Jefferson, que na época era que fazia os exames, fica à vontade. Ele vai fazer uma ultrassonografia para saber se é no testículo, se for no testículo. E aí eu lembro direitinho de eu sentado naquela maca lá no Hospital da Santa Casa e o Jefferson começando a fazer, né, um mapeamento ali. De repente ele fez assim, olhou para mim, eu lembro direitinho disso. Eu olhei para ele, estava deitado assim, ele sorriu. Ele sorriu e eu sorri mais que ele, porque foi detectado que o câncer é no testículo. Agora você imagina, o processo disso é muito extenso, muito desgastante, muito imagino o que é isso. É muito difícil. Então assim, e aí que aí vai essa ideia toda, né? E tem histórias muito assim, às vezes histórias mais difíceis, mas tem histórias assim, eu brinco no livro mesmo, eu conto essa historinha que é uma brincadeira que depois que você vai, porque na época você não podia nem falar câncer, né? Você falava aquela doença ruim, né? Ficou estigmatizado. Quando você começa a falar câncer, é porque você já está se libertando um pouco desse estigma. E então, Tega, aí tem uma historinha que eu brinco, que quando eu chego hoje numa sorveteria, né? Porque eu tive que extirpar depois do que eu descobri, aí passei por tratamento de radioterapia e tal. E aí eu extirpei o testículo que era a nascente do câncer, né? Mas aí fiquei com um testículo só, e aí eu brinco. Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Aí eu brinco que quando eu vou numa sorveteria e a menina fala quantas bolas, eu falo uma só, né? Que bom que você pode brincar com isso hoje, né? Graças ao bom Deus, né, Tega? Então assim, a gente teve muita... Será que era por isso que você não passava bola? O Tega tem uma relação que deve ter sido uma relação testicular. E tem uma história muito engraçada também, porque assim, que envolve nosso amigo Silas Lafayette. O Silas, eu precisei... Nosso amigo, não. Um amigo meu, né? Não vem me misturando, não, né? Aí o Silas foi comigo na época, ele foi lá em Campinas pra gente fazer porque é o seguinte... Antes de eu fazer a radioterapia, eles falaram, se você quiser ser pai, nós vamos congelar o seu testículo, o seu esperma, porque usualmente você vai dar uns raios, né, da radioterapia e vão prejudicar a velocidade do esperma. Então, vai para o banco de esperma lá. E eu fui para o banco de esperma e é uma situação chatíssima, né, porque você tem que... Não é confortável. Não é confortável para o homem, né, a gente fica numa situação muito difícil. E eu, pensando no câncer, na história toda, você imagina se eu tinha condição de ter de ejacular, né, todo, né? Não tinha. E aí, cara, eu fui naquela coisa muito louca. Eu sei que graças a Deus também eu consegui na hora lá, né?
E aí, cara, eu fiquei tão alegre de ter conseguido, porque até então você fica discutindo se você continua, se é estéreo, se você, enfim. E você já discussão. estava numa outra fase, uma fase melhor da história, porque antes você estava pensando, o que eu tenho? Isso. Agora eu tô com câncer, pô, eu vou morrer? Já tava Aquele numa sofrimento. Aí o cara vai rir pra você e falou, ó... Você já dizer, tem o chance negócio de cura. Já estava caminhando. Então você já estava preocupado, aquela preocupação do Ida já ficou para trás. A preocupação era outra. Aí vem uma outra preocupação, se você ainda tem a potência, a questão do masculino, né, que tem em nós. E aí, cara, foi muito louco, porque foi engraçado isso, porque o Silas ficou lá na sala de espera, lá do cara. E eu lembro, cara, eu estava no inverno, era no junho, né? Ele te acompanhou tudo. Ele sentado lá, me acompanhando e tal. E aí, cara, eu saí daquele... Eu esqueci que eu tava num banco de esperma e que envolve uma série de coisas. Aí eu saí tão alegre, cara, tão alegre, que eu olhei pro Silas, o Silas tava com o jornal na mão, eu falei, Silas, ele abaixou o jornal, eu falei, Silas, deu certo. Aí o Silas falou, puta, o Silas botou o jornal na frente. Ele botou o jornal na frente, porque depois ele falou, Will, pô, os caras achou que a gente tinha uma relação, velho. Eu falei, caraca, você acha que eu vou lembrar disso? Você acha que eu vou lembrar disso, cara? Que a gente tinha uma relação, caralho. É muito... Então, são coisas que... Também você estava preocupado com o que alguém ia pensar. Eu estava preocupado com essas questões. Essa foi boa. Mas foi muito... O Silas merece isso daí, viu? Bem que merece passar por uma dessas. Que bom, William. Foi isso. Então, na verdade, você sabe que você está me contando isso hoje. O William está me contando isso para mim, mas isso tudo para mim é novo, na verdade. Sim. Assim, novo sabia, no sentido de que... Do relato, né? Do relato da história, né? A gente acompanhou, mas a gente acompanha superficialmente, porque você não, sabe, você não vai ficar perguntando toda hora, né? Porque você está vivendo um momento ali que, de repente, é um momento teu, sabe? Que se interessa a você, né? Mas a gente fica, graças a Deus que você está por aqui, né? Vamos continuar aí com uma bola ou duas bolas. Vamos tocando bola para frente. Bola para frente, com uma ou duas, né? E até porque... Até porque, às vezes... O importante é ter saúde, né? Eu também não quero fazer comparação, mas às vezes você ter uma bola pode ser melhor do que ter duas. Você pode ter uma bola que vale por duas. Pra você ter ideia... E eu escrevi... Era um peso a mais que você estava carregando e nem precisava. E eu tenho um lance aqui nesse livro que eu falo disso, eu não sei onde está aqui, porque verdadeiramente eu falo dessa relação da bola. Eu imagino que as bolas, elas são amigas, uma da outra. Sim. E aí um questionamento que eu faço aqui no livro... Você vai dizer que uma está sentindo falta da outra. Isso, é exatamente isso que eu escrevo. Se as bolas... que chama bola fora, né? Fico sabendo que poderei, se desejar, colocar uma prótese, mas tenho receio de rejeição. Porque o médico falou que eu poderia ter colocado uma bola. Você acha que uma bola poderia rejeitar a outra? Isso. Aí eu coloco aqui, tenho receio de rejeição. Vai que a bola que ficou não se dê bem com aquela postiça que chegou. Melhor evitar brigas que possam me encher o saco. Literalmente. Lucas vai passar mal ali. Ó. Então, assim... Então, assim, tem coisas assim engraçadas do ponto de vista de coisas. E tem coisas assim... William, eu te trouxe aqui para conversar sério, pô. Você não falou isso. Você não falou sério. Você acabou. Você falou conversar. Você acabou com o episódio de hoje. Não sei como é que esse episódio que vai pro ar. Isso vai pro ar. Eu não sei como é que vai ser. Que embolou ainda, né? William. Muito bom. Muito bom. William, assessoria do DEMAI. Né? Você. Qual é o teu papel na assessoria de comunicação? Lógico que é assessorar a comunicação. De que forma isso? Eu falo sempre que quando a gente fala assessor de comunicação, dá uma impressão errônea e equivocada que o assessor de comunicação ele é responsável pela comunicação. Tá, a responsabilidade dele é fazer a comunicação, mas a dependência dele é muito grande. Porque você depende, e você sabe disso, você para fazer esse programa, você depende do seu filho, depende dos anunciantes, depende de uma série de coisas. Por exemplo. Então, e você depende de pessoas. Então, tudo que a gente faz na vida da gente, a gente depende de pessoas. Então, a comunicação, ela é um setor do DEMAI, como qualquer outro, que depende de outros setores para funcionar bem. Então, como é que eu faço a comunicação do DEMAI? Com a consciência da dependência da informação. Eu dependo de chegar à informação para fazer comunicação. Quando há algum problema, eu falo brinco até com o pessoal lá falando do encanamento, né? A comunicação,
se eu puder usando a analogia, ela tem que funcionar assim como o sistema de água deve funcionar. Você tem a nascente, você tem as canalizações que levam a água, você tem o tratamento e depois divulgar. Então é a mesma coisa. A informação, ela chega, ela é uma informação de dados e tal. E você, como comunicador, como responsável, você faz o tratamento da informação que chegou para que ela seja mais palatável, mais limpa, né, para a população. Então, o meu trabalho no DEMAI, ele é totalmente dependente da informação que chega para mim. Se ela não chega, eu não consigo passar. Se ela chega equivocada, eu não consigo passar uma boa informação. Se ela chega de uma maneira muito truncada, eu tenho que montá-la. Enfim, então o trabalho meu é tentar fazer o máximo para que a comunicação chegue na população de uma maneira de qualidade e uma maneira que a pessoa real, entenda. Que a pessoa entenda. Não é um trabalho então, fácil, mas... eu acredito. Então, o que é o negócio? William, está acontecendo isso. Toma. Basicamente resolve isso daí. Exatamente. Aí você vai pegar aquilo, limpar, deixar ela pronta para que chegue num bom entendimento para as pessoas. Porque, em geral, por exemplo, eu sempre falo, comunicação é uma coisa, é uma via de mão dupla, né? E ela acontece a partir do momento que comunicar, na essência, a palavra comunicar está em tornar comum. Então, se eu não tornar a minha comunicação... Aliás, as pessoas muitas vezes confundem, compreensiva. Muitas vezes as pessoas confundem comunicação com informação. Elas falam assim, não, mas eu comuniquei. Não, você não comunicou. Comunicar é troca. Você informou. Informar é eu chegar assim para você, vai ser desse jeito aqui. Você não tem nem precisa da sua resposta. Então, quando você manda um texto para a emissora de rádio, por exemplo, como chega para a gente lá. O DEMAI informa que estará faltando água nos bairros tais. Isso você está informando. Estou informando. Ok, nesse momento eu estou informando. Mas embaixo da comunicação, por exemplo, você pode abrir um canal de relacionamento. Então, mais informações... como você passou para a gente. Olha, eu vou te passar um texto, lembra disso? Sim. Para mim e para o Pedro Bertozzi. Lembro. Vou passar um texto para vocês. Está aqui, faça do jeito de vocês. Isso. Nós estamos passando uma informação, comunicando. Exatamente. Eu estou passando uma informação e você, dentro da tua forma de repassar essa comunicação para a população, é melhor que ela não seja engessada. É melhor que eu te dê a possibilidade de você falar na sua linguagem. Até porque eu posso pegar ela e passar para o Pedro. Pedro, faz essa. Cada um vai falar de um jeito dele. Isso. E você vai falar, por exemplo, Dona Maria, a senhora que está ouvindo um programa nosso aqui, se a senhora mora no bairro tal, vou avisando, o DEMAI está avisando. Segunda-feira não vai ter água. E é interessante isso, Teca, porque é óbvio que para a população, eu sempre digo isso, a gente tem que saber não só o que eu quero passar, mas o que a população quer saber. Porque assim, se eu truncar a informação do ponto de vista de detalhes muito técnicos, não é isso que a população... Tirar a palavra técnica e botar coloquial, se for preciso. Isso, é informal, porque é isso que a população vai entender. Não adianta eu falar para você de a linha de recalque quebrou. Sei lá o que é isso. E outra, né, não é necessário. É claro que se você tiver um público muito específico, técnico, essa é uma linguagem. Mas não adianta, a população quer saber quando falta água na residência da pessoa, a pessoa quer saber que hora que vai ter água, só isso. É basicamente isso. É claro que para nós é muito importante saber que houve uma causa. Porque, por exemplo, só para explicar, e é bom que eu aproveite esse espaço para explicar para a população alguma coisa que às vezes não chega tão nessa informalidade que a gente está procurando daqui. Mas, por exemplo, quando existe uma quebra de adutora, a adutora é uma canalização mais importante do que uma simples adutora. Prazer. Que uma adutora, é uma canalização, vamos dizer, mais significativa, aquela que leva com mais canos para vários lugares. É uma canalização muito fundamental do sistema. Ela faz isso. Agora, essa adutora, o que as pessoas têm que saber às vezes, é que muitas vezes Poços de Caldas tem 1.000 quilômetros de rede de água e 1.000 quilômetros de rede de esgoto. É muita coisa. Tá por baixo, e é antiga, né? Ninguém vê. E é antiga. E tudo quebra. Ferro. E quebra. Por quê? Porque era tudo ferro e materiais antigos que são substituídos tem uma boa parte trocada disso daí, né? Tem o quê? Está trocando, devagarzinho está trocando. Mas você imagina, trocar 1.000. Então, quando as pessoas falam assim, puxa, mas está com essa água toda, por que está faltando água?
porque pode ter ouvido uma quebra de 1.000 quilômetros adutora, é 2 vezes daqui em Belo Horizonte. por exemplo, de canalização. Ida e volta a Belo Horizonte. Então você imagina o quanto que isso... E se houver uma quebra né, de uma canalização ou de uma adutora, que é importante, vai que, para fazer essa troca, às vezes as pessoas também comparam, e não é muito comparável. O DEMAI com o DME. O DME tem fazem o serviço deles com total garantia, qualidade também, sem problema algum. Mas o que eles fazem é diferente do que o DEMAI faz, que o DEMAI faz debaixo da terra. E eles estão aqui em cima. Então, assim, para fazer um serviço, o DEMAI tem que abrir uma valeta, tem que você descobrir onde é que está o problema. Então, é muito difícil isso. Eu estou explicando isso, não é para justificar a falta de água. Eu estou dizendo isso para a população entender que muitas vezes o trabalho exige muita coisa. E, por exemplo, você abre uma valeta, depois você tem que cobrir a valeta. E são funções diferentes. A pessoa que vai fazer o asfalto é diferente do cara que colocou o tubo de PVC. Então as pessoas falam, mas por que não faz tudo junto? O cara que abriu a valeta. Por que você não faz tudo junto? Porque são profissões e funções diferentes. Então, a partir do momento que eu abri uma valeta, a partir do momento para cobrir a valeta, é tudo diferente. O cara da máquina é tudo diferente. Então gente, por favor, não vai xingar. Não, pode xingar, o problema não é esse. Não pode. Pode. O direito de expressão... Então pode. O direito de expressão é real. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que muitas vezes a gente explica para a população que não houve. É claro que o DEMAI é um órgão que vai passar, e isso é dinâmico, né? Por melhorias, capacitação, qualificação. Existem problemas, como existem em qualquer empresa, pública ou privada, e vai se melhorando. Mas, verdadeiramente, muitas coisas que acontecem, não dá para você prever, né? Uma quebra não dá para prever. Mas é legal que a população continue atenta, continue reclamando dos seus direitos, porque o DEMAI é uma autarquia que visa atender a população. É essa a função do DEMAI. As pessoas, e eu também me incluo nisso, a gente ganha para trabalhar para a população, o servidor é para servir a população, então é para isso que eu existo, né, no sentido da comunicação. Muito bem. Eu calculei mais ou menos aqui o tempo que falou do demais, isso será cobrado de você. Viu? Eu sei disso, eu já estou cobrando. Isso daí foi Inclusive, texto. Se você cobrar demais, eu tenho uma questão muito legal, que é a gente possibilitar interromper o abastecimento na sua casa, que é uma questão que eu posso também, não vou fazer isso, porque você é meu amigo. Mas se eu mexer alguns chantagem, na verdade. Não, é uma troca. Uma troca, né? Bom, então, uma troca de tubulação. Então, fechou. Fechado? Fechado. Negócio fechado. Muito bem. Vamos lá. Hora da verdade pra gente fechar. Vamos fechar. Porque a hora da verdade foi a tua ascensão diante das câmeras, né? Foi a minha primeira experiência, porque eu trabalhava na TV Postos, na área de publicidade. Eu fiz muitos comerciais e tal, junto com o Galvão, da RGB, com o Scoot e tal. Comecei lá com eles e tal, eles começaram lá. Hoje tem uma produtora reconhecida aí na área de vídeo e tal. Enfim... Aí eu comecei lá na TV e com o passar do tempo, mas o que eu queria fazer mesmo não era aquilo, né? Eu lembro muito bem do Vado Navarro, que me possibilitou. O Vado, maravilhoso, né? O Vado é fantástico, porque ele era muito interessante. Quando eu vou lá tomar um vinho com ele, eu preciso ir lá na casa dele. O Vado tinha umas coisas muito dele. Uma vez a gente fez uma reunião, e aí o Vado, naquela reunião das pessoas, vamos aqui conversar sobre... Aí ele falou, na época a gente podia falar, hoje está mais complicado você falar isso, né? Hoje vai entrar outros detalhes aí que eu não quero. Mas só para contar uma história como era, o Vado reuniu e falou assim pra gente, vou falar um negócio, uma televisão que se preze tem que ter um gay. Nós não temos um gay aqui, quem se candidata? Foi muito engraçado na época, né? Que a gente brincava isso, nada hoje não, hoje é só se entender e vai qualificar isso de uma outra maneira, mas graças a Deus naquela época era muito legal, muito solto, né? Fica até chato, porque você não pode brincar. Né? Hoje a gente descobriu. A gente descobriu a malícia. O Marquinho França é meu cara que corta meu cabelo, né? E a gente conversa muito disso daí. Aí falou, Marquinho, isso pra mim. Até porque assim, as pessoas não são isso, né? Por exemplo, o Marquinho ele é um bom cabeleireiro. Bom amigo. Esse cara corta meu cabelo faz 40 anos. Então, toda a vida é o Marquinho. Então, ele é um bom profissional, né? O fato dele, e ele critica esse lado de... A opção dele, exato. A pessoa não é a sua opção sexual, né? Isso que eu sempre falo. Você não é gay, você é um bom profissional, você atua em outras áreas, né? Isso é que é mais importante. Então, aí eu comecei, uma determinada época,
o Vado falou, você não quer apresentar o Hora da Verdade? Eu falei, uai. Legal, né, cara? Aí saiu o Poli e ele me colocou, né, para apresentar o programa. E foi, assim, uma estrada muito legal. A primeira Eu vez parei você em ficou quanto tempo 2015. apresentando aquele programa? Ficou muito, foi quase uns Eu 20 fiquei anos, uns 20 né? anos, mais de 20 anos apresentando a Hora da Verdade. E eu parei em 2015. Em 2015 eu resolvi parar, um tanto de coisa que Ficou aconteceu. revoltado. Tem uma época que parece que você precisa, né, fazer um ano sabático, né? Que eles falam muito hoje em dia, um ano sabático, para dar uma reorganizada na sua vida. E eu achei que naquele momento eu não estava legal para apresentar a Hora. Você acha que eu tenho condição de fazer um ano sabático? Eu acho que você Eu não sei que- Não, eu acho que você tem condição de fazer. Se eu fosse você, mano, Eu sei como é que eu vou fazer. eu acho que você teria que fazer um ano não só sabático, mas também domingático. É que eu fico. Porque você faz um Domingático? Já um ano domingático. É porque eu fico aproveitar o pensando sábado em fazer domingo. o sabático, domingático, porque depois eu não vou poder fazer supermercado, não poder pagar condomínio. As Entendeu? contas chegam, né? Não tem essa possibilidade. E o Hora da Verdade, assim, para mim, é o que eu falo, né? Eu apresento o Hora da Verdade com muita alegria. Acho que você também apresenta o Café com Manteiga com essa disponibilidade. Rádio. Porque você aprende muito com as pessoas que você entrevista aqui. Você aprende a conhecê-las melhor. E eu sempre falo, se você aprender a conhecer pessoas, você vai amá-las. Né? Porque é o seguinte, você vai conhecer a trajetória, você vai saber entender a pessoa nas suas coisas, nas suas trajetórias, né, Tego? Então eu falo que o Hora da Verdade me possibilitou e me possibilita, graças a Deus, nesse retorno. O intuito, desculpe, eu te cortei. Não, aprender com as pessoas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o intuito nosso, do nosso trabalho do Café com Manteiga, quando eu falo Café com Manteiga, não sou só eu, principalmente o Lucas. É trazer as pessoas aqui justamente para isso. Porque muita gente que te assiste na Hora da Verdade não conhecia essa história aqui. Ó. Não, sem dúvida nenhuma. Nem eu que sou teu amigo faz 40 anos. Não sabia desse relato, dessa história. Do relato, não. Sabia que você teve. Exato. Não é? Mas dos detalhes. Não, com exatidão, não. Detalhes. Então, as pessoas, por exemplo, não sabiam que você caiu dentro do carro do Rio, por isso que eu fui pro rádio, que eu consegui entrar no rádio. Né? Isso, você volta sempre nesse assunto. Não sabia que você jogava. Incomoda. Isso me incomoda. Eu sei, isso incomoda. Essa entrada do rádio. Fala isso e o carro? Você consertou o carro? Não, deu perda total. Deu perda Só total. pensei que isso me dá um acalento. Não deu. Não deu. Isso. E outra As coisa, pessoas não sabiam que você não passava a bola quando você jogava futebol, que você achava que a bola outra era coisa, só você não sua. sabe da maior. Uma das coisas que aconteceu quando eu bati o carro foi que depois eu tive que pagar o poste, né? Então você vê como é que é essas coisas, cara. Pois é, mas Eu hoje tive que pagar em 10. Eu lembro direitinho que o cara do DME ia lá, até figurou meu amigo, ele ia lá para cobrar o dinheiro do poste todo mês. Não dá para passar amanhã? Por 10 meses fiquei pagando um poste, porque eu quebrei o poste, arrebentei o poste. E esses tempos, eu tive ali porque onde caiu o carro, foi muito louco isso. Onde que foi mesmo? Foi ali na Santo Antônio? No Centro Social Urbano, que fica ali, não sei, hoje não tem mais, acho, né? Não sei como é que tá ali. Mas é ali quase subindo ali pro Demai, ali no Santa Rosália. Naquela ponte. Mas como é que tem ali. aconteceu isso, na verdade? Eu tava voltando, eu era na época, ficava muito tresnoitado, né? Mas você não era um cara que bebia, você nunca bebeu, que eu sei. Era só farra, né? Farra. Aí eu fui levar uma menina na casa dela. O pai dela saiu correndo até de você? Não foi. Não chegou nesse ponto. Não. Mas aí eu saí, eu acho que eu dormi no volante, a minha ideia é essa. E aí o carro bateu no poste, capotou, atravessou a avenida para o outro lado, né, porque eu estava vindo no sentido bairro Centro. Ele foi para o outro lado da pista e caiu ali na casa do menor Dr. Adnan Dias, no fundo aquele ali. Pedacinho ali. Aquele pedacinho ali. E esses dias eu fui lá até para ver o negócio, eu fiquei olhando a altura daquilo lá, Manteiga. Eu falei, meu Deus do céu. Por Deus, né, cara? Por Deus, porque o carro capotou, mas ele caiu em pé. Ele não caiu deitado, ele caiu em pé. Então eu caí, o carro caiu e eu fiquei sentado no banco, né? Eu tive várias fraturas de fêmur e tal. E o sustão? Nossa Senhora. Estava sozinho? Tava, né? Mas o que me gratificou na época, que valorizou bem, foi quando eu fiquei sabendo que a partir daquele momento você entrava no rádio através da isso valorizou. Ai. Tá bom, William. E você pode dizer com qualidade, na realidade, que você entrou no rádio por acidente. Isso não foi o seu, foi o meu, né? William, como é que você quer fechar isso aqui? Fecha do jeito que você quiser. Não, eu quero. Agradecer não precisa. Não. Eu que tenho que agradecer. Eu falo assim, é muito legal você ter um canal
assim como o seu programa, né? De você ter condições de falar de uma maneira muito solta e de fortalecer os laços de amizade, né? E você ter esse espaço para dizer as coisas que a gente sente, muito mais do que a gente pensa, né? A gente está numa sociedade extremamente... Eu sou um cara assim, sou muito reflexivo, porque eu escrevo, gosto, mas eu falo sempre assim que a gente precisa voltar a ter sentimentos, né? Quer dizer, não ter sentimentos, a gente precisa fortalecer os sentimentos que a gente tem. Então, quando eu tenho a possibilidade de ir para um programa com esse seu, eu gosto de fortalecer bem isso, sabe, Citega? Porque eu acho que a vida é muito mais do que a gente está vivenciando, né? No sentido da busca por muita coisa e tal, dessas tecnologias que muitas vezes nos tiram de um caminho mais humano, né? E eu queria fechar contando uma historinha, se você me permite, já que você falou. Eu tive uma aluna, Juliane Senatori, que eu lembro até o nome dela completo, que ela me fez refletir muito sobre a vida, e eu vou te dizer o porquê. Eu estava fazendo curso de publicidade, e aí eu estava fazendo o trabalho dela de TCC, já no último ano do curso, né? E ela, em um determinado momento, ela contou a vida dela para mim. Ela falou: professor, eu tive um problema de saúde que o médico me deu 5 meses de vida. E eu tô aqui, quer dizer, já tinha passado acho que uns 2 anos dessa história, e eu tô aqui ainda, né? E eu peguei e falei, nossa, e aprendi. Ela falou, e eu estava no curso de fisioterapia e resolvi mudar para publicidade, que eu descobri que eu queria fazer publicidade. Tudo bem. E aqui por aqui, aí a gente conversa, mantém esse laço, né? Uhum. E um belo dia, ela chegou e falou assim, professor, eu vou parar. Eu falei, mas Juliano, não, falta pouco tempo para a gente chegar aí. Não, eu vou parar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, volta semana que vem, às vezes acontece alguma coisa. Não, eu quero parar, que estou cansado. Não, volta semana que vem. Aí na semana que vem, ela voltou, eu falei, e aí, Juliana, e aí, podemos? Não, professor, eu vou parar. Aí eu falei, cara, eu preciso falar alguma coisa para essa garota, porque eu achei que ela ia mudar de ideia, né? E ela não mudou. Aí a gente estava perto das férias, sabe? Era junho para julho e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar em agosto, né? Que já vai entrar as férias aí você pensa, reflete. E aí, quando na primeira aula de agosto, a gente volta a conversar a respeito. Quando foi a primeira aula de agosto, eu já tinha pensado no que eu ia falar para ela, sabe? Que eu tenho até uma crônica que tem esse título. Ela chegou para mim e eu falei, Juliana, eu vou falar uma palavra só, uma frase para você. E você vai refletir sobre isso e você não precisa me dizer nada hoje, nem eu vou te dizer, a gente vai embora. Eu não quero que você fale nada, eu não vou falar mais nada. Você só vai pensar no que eu vou te dizer. E aí, a semana que vem, se você chegar... A decisão que você tomar está tomada. E eu falei para ela assim, olha, Juliane, vida não se estoca. Vida é a seguinte, ou você gasta na hora que você tem ela na mão, ou ela está junto contigo e você gasta com toda a propriedade, com toda a intensidade, com toda a força e toda a tua energia, porque você não sabe do dia de amanhã. Uhum. Então, vida não é uma coisa que você põe na prateleira e vai gastar no outro dia. E isso me ensinou muito, né? Me ensinou a isso, que vida não se estoca. A gente gasta aqui, agora, nesse tempo. Por isso que o presente é tão importante, o agora mais ainda. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar assim de final. E aí foi muito interessante, porque na outra semana ela voltou, ela nem falou mais nada de parar, e esqueceu como se o assunto não tivesse nada a ver. Uhum. E passado um tempo, ela no final, ela passou com nota 9 no TCC dela, uma nota magnífica, e ela... me convidou para ser padrinho de casamento dela. Que legal. Ela casou, né? Uhum. Então, é uma história muito interessante, muito bonita, né? Infelizmente, eu não sei porquê, passado alguns anos, ela faleceu. Eu também não fiquei sabendo, mas assim, me entristeceu demais. Uhum. Mas eu acho que a partir daquele momento, talvez eu e ela passamos a entender que a vida não se estoca, a gente tem que gastar no momento. Então, quando eu estou aqui no teu programa, eu sinto que eu estou gastando no sentido bem tranquilo, gastando de uma maneira muito legal, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é a comunicação. E você faz muito bem. Você está sentindo que você não perdeu o tempo de vir aqui. Que bom. A gente pode discutir isso depois do programa. Não foi totalmente verdade. Olha o palpite. Você sabe o que é isso aí? É consultor. É, né? O bico de luz. Eu vou ter um microfone. Não, você vai voltar mais vezes acho aqui. Você vai voltar mais vezes. Eu acho que você podia botar, aproveitando o ensejo do trocadilho, bico de Luscas. De que? De Lusca? De Lusca.
Mas é isso, eu vou colocar um terceiro microfone aqui. Põe, porque aí é de verdade. Para que, de repente, eu trago eu vou discutir o assunto, né? Vou trazer um convidado, de repente, William, vem participar comigo hoje, eu vou receber o tal. Entendeu? Vem, entendeu? É legal. Quando o Lucas quiser falar, ele vai ter o microfone dele. O Lucas tem muito a contribuir aqui, não só do ponto de vista técnico. Eu falo para ele. Aí fica gritando de lá, né? O duro, Tego, é que se ele entrar mesmo para trabalhar no programa, você vai ter que dividir um pouquinho a grana com ele, né? Isso. Ser melhor ser. Eu sei. Por isso que eu já estou falando. Eu sei. Você é um homem de venda. A grana já é curta, eu vou ter que dividir. Não, Aliás, eu vim te dizer que eu não vou. Para te pagar, não vou ter, viu? Cachê. Você só me diz isso agora. Depois passou lógico, né? William, foi muito, mas muito melhor do que eu imaginei você ter vindo aqui. Deus te pague, muito obrigado. E é de verdade, sim. Eu vou fazer um jeito que eu possa trazer as pessoas aqui para participar junto comigo, entendeu? Para eu não ficar aqui. Um dia que pintaram essa ideia aí. Certinho, meu irmão. Obrigado, muito obrigado aos seus web, né? Web espectadores. Web irmãos. É isso mesmo, tá bom? Então tá aí, William de Oliveira, aqui ó, jornalista, professor universitário, escritor de 5 livros, dentre eles esse daqui. Qual câmera que eu tô aqui, Lucas? Esse livro aqui, tá? Que nós comentamos aqui, que foi muito legal. O que mais? Assessor de comunicação, assessor de comunicação do DEMAI, porque as pessoas perguntam, o que você é? Eu sou assessor. Não, você está assessor, né? Do Departamento Municipal de Água e Esgoto e o apresentador da Hora da Verdade, que dia de segunda a sexta-feira, não é? Só segunda-feira. Era só na segunda-feira. Só segunda-feira. O pessoal não aguentaria que fosse uma vez. Podia ser. Uma vez só. É igual o programa que entra às 8 da manhã, Pedro Bertozzi e eu, de 8 a meio-dia, sábado, né? Aí eu vim te ligar, ela toda animada. Esse programa devia ir até às 5 da tarde. Foi negativo, eu não venho. Que programa ia até às 5 da tarde? Pensa bem, cara. O Pedro, que isso, Manteiga? Perguntou, não. Como é que você faz um negócio de feita dessa? Eu falei, não, Pedro, ela vai me desculpar, mas eu não venho. Não venho você. E tá aí. Então, a Hora da Verdade, ele vai segunda-feira das 8 às 9 da noite. Pronto, 1 hora e ali é cravado, não tem esse papo. Não é cravadão. O Luiz Mineiro ensinou pra mim uma vez, falou, Manteiga, fala uma coisa, ó. Rádio tem hora pra começar e terminar. Televisão tem hora pra começar e terminar. Por isso eu gosto de fazer isso aqui, porque eu começo e termino, é hora que a gente entender. Você quebra o sistema, né, Pedro? É só quando o William, aquele ali chega bem e fala assim, ó. Aí fala. Deus te pague, William. Amém. Bom, esteve com a gente também aqui, além do meu amigo William de Oliveira, Evolível Kombucha, como sempre, o chá fermentado, o chá da vez, o chá do bem-estar diariamente. O café caldense, delícia que nós tomamos aqui, o pãozinho de queijo que hoje não veio, mas você vai receber um pacote lá. O que mais? Maresine Financeiro, nosso socorro financeiro na hora que precisamos de dinheiro, do financiamento, refinanciamento, o que mais? Saldo do FGTS, empréstimo pessoal, consignado, tudo que você procura, tá? Nota aí, ó, Maresine Financeira, na Minas Gerais 664, na Champanhar 1413. Mais informação, de repente você quer uma informaçãozinha qualquer, liga lá no 3721-9022 e acompanha que você vê sempre na tela. Maresine Financeira, empréstimos e financiamento, tá bom? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar, queira Deus que sim, você daí e nós daqui, com mais um episódio do Café com Manteiga. William, muito obrigado. Lucão, muito obrigado. Forte abraço a todos, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá.